Portugal está na periferia, no extremo da Europa, evidentemente que é o centro de uma economia mundo. Sim, porque os nossos reis, ao contrário, por exemplo, os reis ingleses deixaram de ser coroados a certo ponto. Nunca foram coroados. E, entretanto, apareceu subitamente uma caminhonete de velhinhos da aldeia que foram descarregados lá. A escada onde hoje se faz a serenata monumental, ou se fazia a serenata monumental, a escada principal da Cervelha, não existia, porque por baixo existe um cemitério. E depois aquela manobra do Napoleão de ser ele a coroar-se ele próprio. Exatamente, com o Papa a assistir. Estiveste a ler? Sim. Estive a reler. Está a ler. Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. O episódio de hoje é um episódio especial porque o convidado é nada mais nada menos do que o meu pai. Já há muito tempo que eu andava a pensar convidá-lo para o 45 Graus e muitas pessoas próximas já me andavam a sugerir quase desde que lancei o podcast, há muitos anos. Mas a verdade é que fui adiando, na dúvida, porque acho que é sempre difícil avaliar, neste caso avaliar enquanto bom convidado para o podcast, pessoas que nos são próximas. Mas decidi avançar e, sem querer enviesar demasiado as vossas expectativas, acho que vão gostar. Desde logo foi uma forma de abordar alguns temas que já faziam falta no podcast, como a história da arte e o papel dos museus. O meu pai, então, o convidado de hoje, António Filipe Pimentel, foi professor universitário de História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra durante grande parte da carreira, com investigação sobretudo sobre a arte barroca portuguesa. Isto até que, de maneira mais ou menos imprevisível, deu o salto para funções mais executivas, primeiro como pró-reitor da universidade e depois como diretor de museus. Começou com uma passagem breve pelo Museu Grão Vasco, em Viseu, e foi depois, durante quase 10 anos, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, onde fez uma série de transformações. Mais recentemente, desde 2021, é diretor do Museu Calouste Gulbenkian. Na nossa conversa, desta vez acabei por seguir um encadeamento mais biográfico do que é normal com outros convidados. Enfim, acho que por razões que se compreendem. Começámos por falar sobre o que é especial na história da arte, e em particular na arte antiga. E isso levou-nos a falar do Palácio de Mafra e do reinado de Dom João V, que foram o tema da tese de mestrado. Na altura em que as teses de mestrado eram um trabalho que demorava anos e tinha muita investigação por trás. Isso levou-nos a falar também da incrível quantidade e qualidade de obras de arte que se perderam naquela altura, com o terremoto de 1755, e, de caminho, às razões por que existem tão poucos artistas geniais, identificáveis pelo menos, na nossa história, em comparação com a de outros países, com honrosas, mas também misteriosas exceções, como é o caso de Nuno Gonçalves, o autor dos célebres Painéis de São Vicente. Falámos também da Universidade de Coimbra, que foi o tema da tese de doutoramento do meu pai, mais concretamente o Paço Real, que é o edifício onde está instalada desde o século XVI a universidade. E claro, falámos também sobre museus, sobre o papel dos museus na cultura e na sociedade, e em particular do período de quase 10 anos que esteve à frente do Museu de Arte Antiga, que foi um período em que o museu ganhou uma nova notoriedade. E isso aconteceu graças a várias iniciativas que deram nas vistas, sobretudo, enfim, a mais conhecida de todas, o caso da campanha Vamos Pôr o Sequeira no Lugar Certo, que foi um crowdfunding que permitiu adquirir para a coleção do museu o quadro de Domingos Sequeira, A Adoração dos Magos. Domingos Sequeira, já agora, outro dos raros génios portugueses. Essa foi uma campanha que correu muito bem, participaram 171 entidades e 15 mil particulares e permitiu mais do que superar o objetivo em termos financeiros e comprar até outras 2 obras. No final, falámos também de aspectos institucionais da gestão de museus, como por exemplo a falta de autonomia que têm ainda os museus públicos em Portugal e que é um problema que tem paralelos com outras instituições, como por exemplo as escolas, que já aqui discuti várias vezes no podcast. Não se esqueçam de seguir o 45 Graus na vossa aplicação de podcast e nas redes sociais. E se acharem que merece, apoiem o podcast através do Patreon, usando o link que encontram na descrição do episódio. E agora, vamos à conversa. Ora, bem-vindo ao 45 Graus. Isto já é diferente. Exatamente, é um grande gosto de estar aqui, finalmente. Finalmente. Vou começar por uma pergunta de que eu sei parte da resposta, mas acho que não sei a resposta toda, que é: porquê é que tu escolheste História da Arte? Eu sei que tu já tinhas ideia disso e inicialmente tiveste que escolher História e não História da Arte, só surgiu depois. Porque não havia História Porque não havia, exatamente. Mas não sei porquê
Quer dizer, faço alguma ideia, mas não sei se alguma vez falámos sobre isto, porque a combinação, com cedo é que essa ideia surgiu. É difícil a pessoa ter a noção ao fim de, sei lá, de 40 ou 50 anos desse processo, mas na verdade eu acho que foi porque sempre me seduziu a questão da relação dos objetos. Os objetos, a materialidade das coisas sempre foi algo que me seduziu. Os objetos, e antigos em particular. E antigos em particular, claro, os objetos com tempo, não é? Sim. A história tem essa noção da temporalidade. Por outro lado, a história da arte é uma história outra, não é uma história, não é um braço da história, como a história da cultura, ou como a história das instituições, ou como a história da economia. Por isso é que, aliás, nunca existem historiadores dessas disciplinas que façam história da arte, enquanto os historiadores da arte têm que refazer, muitas vezes, as disciplinas porque não estão preparadas para nos servir, não é? A história da arte usa o método da história para questionar os objetos, ou seja, estuda os objetos no tempo e não o homem no tempo, como dizia o Marco Bloch da história, não é? E isso é uma perspectiva que eu acho que é muito mais enriquecedora da história da humanidade, porque na verdade, questionada a partir de um objeto, o retrato do tempo é muito mais completo quando se consegue fazer, o que é muito complexo de ser feito, mas na verdade é muito mais completo. Uma história social da arte é muito enriquecedora. Ou E, seja, no fundo, foi isso que acabou por me seduzir, quase que inconscientemente, na mudança de curso. o que estás a dizer é que estudar os objetos é uma ponte para estudar É completamente, claro, porque o ser humano e a sociedade. Humano, exatamente, porque através dos objetos se exprime uma verdade que através dos documentos não se exprime, porque digamos que a sacralidade do documento escrito, que é uma coisa muito típica dos medievalistas, por exemplo, a fonte primária das coisas, mente exatamente como mente a humanidade, não é? Nós mentimos de todos os modos. Isso é E, interessante. portanto, Sim. a doação de Constantino é uma grande mentira, não é? Sim, sim. Baseia o poder da Igreja de Roma, desde há 2000 anos praticamente. Portanto, a questão é essa, não é? Nós, na verdade, nos documentos escritos, mentimos como mentimos na oralidade. E enquanto que na obra de arte, porque as obras de arte, na verdade, não têm uma linguagem outra, não é? Essa linguagem permite, de facto, de fazer esse retrato do tempo de uma forma muito mais sedutora e muito mais verdadeira. Isso é engraçado, ou seja, nos documentos, antes como agora, nós dizemos o que queremos, de certa forma. Exatamente, com certeza. Seja uma mentira rotunda como a com doação de certeza. Constantino, ou O que seja. ou qualquer coisa, não é? Um edito ou qualquer coisa que a pessoa... Ou as Tem crónicas dos escrivões. Tem que haver a hermenêutica dos documentos. Exatamente. Não é? E o teu ponto é que os objetos transmitem, mesmo que sem querer, Exatamente. o que vai na cabeça das pessoas, digamos O que vai assim. na cabeça das pessoas, o que vai na cabeça do encomendante, o que vai na cabeça do artista que faz a obra, etc., são um espelho do seu tempo. Se nós questionarmos o objeto no seu tempo, nós conseguimos ter um retrato do seu tempo muito mais cabal do que temos, e sobretudo quando são objetos muito complexos, evidentemente, com certeza. Engraçado, então, nessa linha, porque é que tu gravitaste para o período específico da arte antiga, dentro dela a arte barroca, e não uma coisa que eu sei que nunca gostaste nada, como a pré-história, ou seja, lá muito mais para trás, ou mais cá para a frente para a arte contemporânea? Né? Pois, ora bem, bom, isso também foi um bocadinho fruto do acaso. A pré-história, na verdade, não me seduziu nada, a parte, porque só a partir do Neolítico é que as coisas começam a animar, não é? A partir até o Neolítico, a cerâmica campaniforme, feita numa aldeia e a 20 km à outra aldeia que faz outros vasos campaniformes e nunca se cruzam durante centenas de anos, não me parece muito estimulante. Mas, como é que eu explicar? As coisas depois acontecem um pouco por acaso. Eu, quando era estudante, adorava o maneirismo, que era, de facto, uma grande novidade do ponto de vista epistemológico. Eu sempre pensei... Maneirismo é logo depois do Renascimento. Exatamente, entre o maneirismo, entre o Renascimento e o Barroco. Era o chamada decadência do Renascimento, que na verdade não é decadência, é uma transformação. E ainda por cima... Chamava-se decadência do Renascimento, curioso. O conceito era o tardo Renascimento, portanto era o Renascimento já decadente. E a verdade é que não é um Renascimento transformado, como aliás toda a arte até ao século XIX é sempre um revivalismo. Entre o Renascimento e o século XIX e o Neoclassicismo é um revivalismo da Antiguidade. Mas, de repente, o que aconteceu foi que, por um mero acaso, eu acabei por calhar no Palácio de Mafra, porque era um tema que tinha estado em cima da mesa num estado anterior ao meu. Alguém tinha tentado fazê-lo, mas não sei quem foi, desistiu. E o Dr. Pedro Dias atirou-me para Mafra e eu disse-lhe que sim, ok. Só quando percebia no que estava metido é que já lá estava, não é? E, portanto, a partir daí é que nasceu a minha sedução pelo Barroco. E Mafra é exatamente um caso paradigmático disso que eu estava a dizer. Porque, questionado a partir de Mafra, o tempo de Dom João V é um retrato completamente oposto ao retrato convencional que a historiografia dava do monarca, que era, enfim, uma coisa praticamente inconsequente, meio ridícula, etc. E, na verdade, não é. É um esforço titânico para organizar um país
a partir de um passado que era um passado recente e com o qual ele tinha de conviver, como rei, que era, não é? Mas também com o futuro no horizonte, e ainda por cima, em Portugal, sem sair de Portugal, sem poder sair do país, sem ver outros países exatamente como ele tinha querido, etc. Foi uma figura notável. Porquê é que ele não podia sair do país? Porque ele tentou fazer uma viagem. Ele tinha esse plano, eu lembro-me disso. Mas não conseguiu sair porque a oposição foi tremenda, desde a rainha, que estava recém-casada, até à corte, porque temeram que acontecesse a mesma coisa que tinha acontecido com o tio dele e com o pai, não é? Que ele fosse destronado pelo irmão, ou coisa que valha, porque, enfim, o poder da dinastia era muito frágil ainda, não é? E ele, na verdade, todo o cenário que ele monta é para construir uma imagem de fortaleza que, na verdade, não existia. Sim, como, aliás, sempre acontece. E ele, de certa forma, tentou quase replicar a experiência dessa viagem cá, não é? Ou seja, daí tentar copiar, mas à distância, muito Claro, que fazia lá era fora. uma fonte de informação, daí a reforma da Biblioteca Real, Pois. com as fontes de informação todas que ele reuniu obsessivamente, desde gravuras às maquetes dos monumentos todos, à famosa maquete de São Pedro de Roma, que ocupava uma sala inteira e que dava para visitar mais de 800 dependências, uma por uma, que era uma coisa extraordinária. Tudo isso se perdeu com o terremoto, não é? Pois, exato. É extraordinário, mas a Biblioteca Real, que ele herda com uns quantos milhares de volumes, no fim tinha mais de 70 mil volumes. E, portanto, era esse manancial todo de informação que ele tenta obsessivamente reunir cá e organizar, etc., para o futuro. Então, mas espera, voltando ao que disseste há bocado, tu estavas a dizer que há uma imagem do João V como se fosse um monarca meio fútil, não era o que estavas a sugerir. Exatamente. Eu não tinha necessariamente essa imagem, quer dizer, a imagem que eu teria dele era de alguém que teve a enorme benesse do ouro do Brasil. Claro, com certeza. Enfim, e que por causa disso, no reinado dele, por exemplo, deixou de se fazer investimentos para assegurar o futuro do país e que depois, uma vez que o ouro deixou de existir, nós ressentimos-nos disso, não é? Isso tem que ver com o mercantilismo. Isso é com o mercantilismo, mas isso, enfim, não é exatamente uma crítica a ele enquanto rei, é mais, não havia ninguém naquela altura que desviasse da doutrina mercantilista. Ele estava a fazer uma coisa que era óbvia naquele tempo, não é? Mas tu estavas a sugerir há bocado que há quem acha que ele era mesmo um mau monarca por outros motivos, não é isso? Claro que sim, obviamente. Ou seja, que a sedução pelas coisas religiosas, a obsessão com as... Pois estava-me a esquecer desse lado. Etc, etc. Quando, na verdade, a matriz religiosa era fundamental para agregar o país, não é? Porque o país vinha de uma tradição que era completamente obscurantista em termos de hoje em dia, não é? Quer dizer, que era do século XVII. E, portanto, ele consegue centralizar o Estado e o poder do Estado de uma forma que faz com que depois o pombalismo seja acatado com tranquilidade. Tudo isso se deveu ao reinado de Dom João V. Sim. Mas ele era meio beato, de facto, não é? Ele não era meio beato, ele era obcecado com as coisas religiosas, porque as coisas religiosas permitiam, de facto, era o lado teatral da religião que o seduzia. Bom, vamos lá ver, é evidentemente um homem profundamente crente, Claro, sim. como eram todos os portugueses então, e como eram todos os europeus. Aliás, basta ver o que se passava na corte de Versalhes, não é? Quando o Luís XIV começa a envelhecer, a corte torna-se ritualizada pelas funções religiosas. A religião era transversal à Europa toda. Mas o que ele tinha era da religião, separava tranquilamente a questão da sua fé convicta da questão do Estado. E o que ele consegue fazer é centralizar o Estado e colocar o Estado acima da Igreja, que tornar a Igreja instrumental em relação ao Estado. Daí a constituição do Patriarcado de Lisboa, que é de facto o eixo de toda a política estratégica dele, dentro e fora do país, porque é preciso pensar que, entretanto, Roma estava convertida numa espécie de Bruxelas de hoje em dia, não é? Quer dizer, era o sítio onde todas as cortes tinham a representação e, portanto, onde o que se fizesse ecoava nas chancelarias europeias. E, entretanto, o que acontece é que Roma estava já a começar a dar sinais de fraqueza e ele explora esses sinais de fraqueza. E foi porque é aí que nós ganhamos o patriarcado, Exato, o patriarca, não é? Ou seja, ganhamos Lisboa, E a partir do momento em que o Papa cede no Patriarca de Lisboa, perdeu em toda a linha. A partir daí já não pôde travar mais nada. Sim. E o Papa já mandava as mãos à cabeça e dizia, mas o que é que me vão pedir mais? Não é? Portanto, o Patriarca de Lisboa é um verdadeiro émulo do Papa, o que lhe permitiu brandir a partir daí a possibilidade de fazer um cisma com a Igreja Católica, à semelhança do que tinha acontecido em Inglaterra, se as coisas se entornassem. Não sabia dessa história. Claro. Exatamente. O Patriarcado de Lisboa é uma ideia que não veio com Dom João V, é uma ideia que começa no século XVII, no tempo de Dom Afonso VI, que é um tempo muito perigoso, é o tempo em que Portugal não é reconhecido pela Santa Sé e os bispados estão decapitados, porque, ou seja, os bispos foram morrendo e os novos bispos eram apresentados pelo rei, mas não eram confirmados pelo Papa. Porquê? Por oposição de Espanha?
Porque Espanha se opunha ao reconhecimento da independência portuguesa, que só aconteceu em 1668, não é? E, portanto, durante esses 28 anos foi terrível o tempo. E há um tipo, que é o Sebastião César de Menezes, que é uma figura extraordinária, precisava de ser estudada. Porque, aliás, o grande problema de Portugal é que nós temos muito poucos historiadores. Temos uma equipa muito pequena de gente a trabalhar, o que faz com que os estudos e o conhecimento do passado avance muito mais devagar do que noutros países, com os reflexos que isso tudo tem do ponto de vista da nossa relação com a nossa consciência coletiva, etc, etc. Ora, bom, o que acontece é que esse Sebastião César de Menezes, que é uma figura notável, é um grande fidalgo, mas é um tipo que tem uma cabeça completamente fora da caixa, e então ele concebe a ideia do Patriarcado de Lisboa como alternativa à Santa Sé, cortando as relações com a Santa Sé, e o Patriarca de Lisboa passava a assumir, fora as questões deontológicas e teológicas em que se mantinha a ligação à Santa Sé, o Patriarca de Lisboa passava a assumir as funções do Papa. Obviamente que isto não foi para a frente, porque na altura havia a Inquisição, e a Inquisição tinha um poder que, quando Dom João V desaparece, se torna puramente ornamental, não é? A questão é essa. E, portanto, isso é o que faz, de facto, a grande revolução de Dom João V, é ele ir dar um poder frágil, em que o pai, na verdade, foi imposto no trono pela nobreza portuguesa, não é? E, portanto, ou seja, o meu pai deveu e temeu, como ele dizia, e eu não devo nem temo. E isso é muito importante, isso faz a diferença total. Sim. Até porque com a restauração, os monarcas para a restauração tinham muito pouco poder. Claro, o rei Dom João IV ele era uma espécie de primo inter pares, não é? Claro, Ele era bem um... Exatamente, o rei Dom João IV foi objeto de uma tentativa de assassinato, regicídio, na qual esteve envolvido o Inquisidor-Geral, que é libertado. O Duque de Caminha é decapitado e o Inquisidor-Geral é preso e depois libertado. Ninguém se atrevia a meter-se com a Inquisição quando em Roma estavam pendentes o reconhecimento da independência portuguesa pela Santa Sé, não é? E, portanto, é isso que faz com que essa tal fragilidade do poder real perante a Igreja Católica, num país onde as pessoas são esmagadoramente católicas e, portanto, e onde a Igreja está sem pastores, está desguarnecida de bispos, e, portanto, isso é terrível, não é? Ora, bom, é isso que Dom João V inverte, quando transforma o Patriarcado de Lisboa na Capela Real. É o próprio Capelão Real que é o Patriarca de Lisboa. E isso torna um funcionário do rei, não é? Portanto, ele era um segundo Papa, tinha uma pompa do Papa, mas e tinha todos os atributos do Papa praticamente. Tinha uma tiara com dois coronéis em vez de 3. Desculpa, o que é que são coronéis? Duas coroas sobrepostas, em vez do trirrénio, em vez de 3 coroas, como a tiara papal tinha 2, em vez de 2 chaves, com as armas do Papa usava só uma, mas tinha a série gestatória, os flabelos, 2 flabelos, em vez de 4, tinha tudo praticamente colado ao Papa, era extraordinário. Tinha um colégio de cardeais, mini-papa, um mini-papa. Ora, bom, isso tornava-o de facto, e Lisboa transforma-se numa espécie de Roma do Ocidente, mas essa Roma do Ocidente é tutelada pelo rei, e isso é de facto o que está espelhado em Mafra e o que explica o plano de Mafra. E, portanto, isto para dizer que, questionando, para compreender um objeto artístico, tens de questionar o seu tempo, e depois as peças têm que encaixar, o puzzle tem que encaixar. Como é que Mafra encaixava aí especificamente? Mafra encaixa aí porque o plano de Mafra é exatamente isso, é um palácio inteiro que circunda todo o edifício, não são 2 retângulos justapostos, como se durante muitos tempos se imaginou, porque ao nível do piso superior o palácio corre em toda a volta. O Palácio do Rei e o Palácio da Rainha são 2 hemisférios unidos pela biblioteca num extremo e pela Casa da Benediciona do outro extremo, tendo a Basílica na frente, mas a Basílica está para trás do palácio, está puxada para trás, é como um anel que envolve a Basílica. Na verdade é esse o conceito genérico, enfim, com outros elementos mais sofisticados, desde um panteão dinástico, etc, mas é esse o significado transcendental de Mafra. Ou seja, a própria arquitetura... espelha isso, exatamente. E isso é muito importante para perceber, ou seja, o reinado de Dom João V, questionado a partir do ângulo da história da arte, ganha uma nitidez e uma coerência que não tinha. Ou seja, vista a partir sempre da história. Por isso a história da arte é um complemento muito grande da história. E a nossa relação física com os objetos é evidente. Não é? Nós temos sempre uma relação com a materialidade das coisas, porque somos visuais, seres visuais, e, portanto, a materialidade é extremamente importante. Isso é interessante, e depois também depende da história da arte que a pessoa está a estudar, porque se for noutras áreas da história da arte, provavelmente estás a medir mais a cultura em épocas mais recentes, ou a cultura da sociedade como um todo, as características daquele indivíduo especificamente. Neste caso,
estás mais próximo do poder político, não é? Porque o Claro, poder, exatamente. para o bem e para o mal, estava centrado, Por isso é que eu centralizado digo, no bem. depende também da complexidade do objeto, não é? Sim. Quer dizer, há objetos que são extraordinariamente complexos e que permitem ângulos de perspectiva sobre a sociedade inteira, sobre um tempo, não é? Há outros que são menos, mas em todo o caso, quer dizer, um quadro do Caravaggio também te mostra exatamente a sociedade daquele tempo, não é? Com a sua violência, com o modo como a Igreja Católica procurou humanizar os santos, não é? O que é extraordinário. E, portanto, tudo isso é essa ambiguidade das coisas. Daí o Caravaggio ser agora também uma personagem muito em voga, porque permite efetivamente questionar um tempo. Portanto, enfim, os objetos, na verdade, obviamente que um copo, uma garrafa é menos rico, mas cada um deles, integrado no seu sistema, faz isso. A arte contemporânea em Coimbra tinha um peso muito diminuto, ou seja, era completamente inexistente e, portanto, nem se pôs o caso na arte contemporânea. A arte contemporânea não procura a beleza, procura questionar o tempo em que vive e, portanto, é um domínio outro, completamente distinto. Não sei se essa frase é consensual. Não, Percebo o que queres dizer, mas acho que é. ou não procuras só a beleza, se calhar. Sim, não, exatamente, não é só a beleza, exatamente, procura, sobretudo, intervir sobre o seu tempo e questionar o tempo contemporâneo, ser um agente de provocação, digamos assim. E, portanto, enfim, tem outro domínio. Sim, e também me parece que, enfim, há várias diferenças, mas uma outra diferença da arte contemporânea é que, aliás, um pouco o que eu estava a dizer há bocado, que reflete um indivíduo especificamente, que é o artista que produziu aquela obra. E obviamente o tempo desse ou dessa artista, não é? Mas a arte antiga, neste sentido, é uma coisa mais coletivista também. É mais coletiva, exatamente. Mais hierárquica também, não é? Claro, Porque é muito mais claro. top-down e também o exercício mais coletivo. Exatamente, tem uma inteligibilidade mais fácil, embora, na verdade, esconda, obviamente, uma série de elementos que só conseguem ser descodificados por quem possui as chaves, não é? Seja as chaves estéticas, seja as chaves da hermenêutica de todos os tipos, mas na verdade é mais facilmente inteligível do que a arte contemporânea, montes de vezes, claro. Mas é muito curioso, porque eu tive em Serralves uma experiência extraordinária, que nunca me esqueço, que foi uma vez que eu estava em Serralves, foi há montes de tempo, eu na altura nem sonhava sequer de ir dirigir o Grão Vasco, quanto mais o Menac, quanto mais, portanto estava na minha vida tranquila. De Coimbra tinha ido a Serralves, tinha ido ao Porto e tive umas horas livres e passei em Serralves. E, entretanto, não havia nada de especial em Serralves, portanto eu estava, enfim, a passar ali o meu tempo, a maior parte das coisas já tinha visto, e entretanto apareceu subitamente uma verdadeira performance, que foi uma caminhonete de velhinhos da aldeia que foram descarregados lá. Devem ter sido descarregados por alguma empresa de ocupação de tempos livres ou coisa que valha, que deve ter tido algum problema depois e que de repente lhes Universidade Sénior ou uma coisa do género. Bom, a verdade é que era extraordinário porque eles estavam completamente interditos, parecia um rebanho de ovelhas, todos colados uns aos outros, a olhar para aquilo, para as coisas e a dizerem que eram coisas mais para os filhos deles e para os netos, etc. Mas depois, curiosity kill the cat, não é? Começam pouco a pouco a desagregar-se. E então começam a ver as coisas e tornaram-se, obviamente, o centro de atenções. Foi muito mais interessante do que ver em Serralves, que eu já conhecia, ver a reação daquelas pessoas. E depois, quando tocou à saída, já foi difícil agregá-los, porque eles estavam já tresmalhados, cada um por seu lado, e interessados a ver os objetos, ou seja, da próxima vez que eles viram um objeto de arte contemporânea, já relacionaram com aquilo, já não pensavam que era um objeto estranho, mas já pensaram que isto tem que ver com aquilo que nós vimos em Serralves, não é? Sim, portanto, as pessoas fazem o seu caminho sempre. Esse exemplo era com arte contemporânea, não é? Claro. Mas podia acontecer o mesmo com arte... Claro que sim, obviamente, claro. É engraçado porque eu, por acaso, sempre tive esta dúvida, não sei se alguma vez te perguntei. Quando a pessoa visita, por exemplo, um monumento desse período, quer dizer, no sentido lato, ou seja, algures enquanto entre a Baixa Idade Média e o Rococó, provavelmente, o equilíbrio entre a procura de originalidade e a procura de perfeição, digamos assim, é diferente do que acontece na arte contemporânea. Por exemplo, se tu visitares uma igreja, ou Mafra, por exemplo, haverá ali uma tentativa de ser original do ponto de vista estético. Obviamente há uma camada funcional que existe sempre, depois haverá outro lado que é de mimetizar, e no caso do João Quito seria de certeza mimetizar outros palácios do género na Europa, e o equilíbrio entre esta última de mimetizar outros palácios e a procura de originalidade é algo que eu nunca percebi bem, ou seja, é sempre, para mim, obviamente, quer dizer que não sou especialista, é difícil perceber. Eu acho que às vezes nós tendemos a fazer o anacronismo de achar que quem, por exemplo, no caso do Ludovico, não é, o arquiteto e o próprio rei, tinha uma procura de originalidade que um artista hoje em dia tem, ou mesmo um arquiteto, por exemplo,
que na altura não era bem assim, não é? Mas também havia esse objetivo de originalidade. Claro, ou seja, evidentemente que havia, quer dizer, mas havia um respeito pela tradição maior, estás a perceber? Ou seja, agora valoriza-se a ruptura. Exato. A ruptura, que é exatamente desde o período romântico, quando se valorizou o artista criador e a mão que toca, etc, etc. E, ora bem, antes do romantismo valorizava-se exatamente o contrário, valorizava-se o lado histórico das coisas. Aliás, por essa razão, nem sequer existia muitas vezes a noção da cópia. Estás a perceber? A utilização de fontes iconográficas, de gravuras para pinturas, etc., era comum. Não se considerava que estava a plagiar propriamente. No caso de Mafra, o que existe é verdadeiramente digamos que é uma proeza, porque é uma proeza do arquiteto, porque em primeiro lugar ele tem que projetar em escala colossal, que é uma coisa para a qual tu precisas ter experiência, não é? Ele não tinha, obviamente, experiência, porque não havia um edifício daquele tamanho. Mas depois teria que, naturalmente, fazer também, obviamente que o rei era um homem muito interessado em questões estéticas, mas não tinha formação de arquitetura. Portanto, eu imagino que ele, mais ou menos, lhe aparecia com a casa de decoração, dizer, olha, eu quero uma lareira exatamente como esta sala, estás a perceber? O género, imagino, não é? E, portanto, ele teria que harmonizar todo esse conjunto de ideias num plano. Além do mais, tinha que transformar aquilo num edifício extremamente funcional, até à minúcia do rigor da organização interna. E, de facto, o edifício tem um aproveitamento de espaço extraordinário, parece um T1 ou um T0, não há 1 metro quadrado desperdiçado. E isso é notável do ponto de vista da arquitetura, além de que, de facto, ele constrói um edifício bastante original, porque ele tem a inteligência e cultura de ir à procura da única forma que poderia harmonizar o desígnio do rei, que era ter uma basílica capaz de ombrear com São Pedro de Roma e um palácio real capaz de ombrear com os grandes palácios europeus. Ou seja, era aquilo que o Giovara, que era um grande arquiteto italiano que vem a Lisboa antes, tinha tentado fazer sem sucesso, de acordo pelo menos com os esquiços que sobreviveram. Porque não sobreviveram os desenhos finais, portanto, a apresentação, que foram fornecidos ao rei, que desapareceram com o terremoto de 1755. Mas temos esquiços que ficaram no ateliê dele em Turim e que mostram o conjunto das ideias, ou seja, ele andou a tentar harmonizar, de facto, dois elementos que arquitetonicamente não se conseguiam hierarquizar, porque tu tens o São Pedro de Roma, onde o eixo central é a Basílica, e depois tens o Palácio Pontifício, mas o Palácio Pontifício está ao lado, é subsumido no eixo central, com a grande praça do Bernini, a Basílica com a colunata e o cenário do Maderno, e depois a Basílica para trás, não é? E depois tens os palácios reais, onde, ao contrário, a capela é sempre uma dependência lateral. Pode ser uma peça muito interessante, muito importante arquitetonicamente, como essa, mas essa é uma dependência. O eixo central é, evidentemente, a chamada janela das apresentações, ou varanda das apresentações, ou seja, o ponto central onde o rei e a família real se apresentam à comunidade social. Como é que tu metes as duas coisas no mesmo saco, hierarquizando as duas coisas? Ora bem, o Ludovico conseguiu hierarquizar isso ao colocar a Basílica no centro do anel, mas para dentro, fechando-a com a sala da bênção, que funciona como a varanda das aparições, mas verdadeiramente como a Basílica por trás. E, portanto, é uma membrana dupla, digamos assim. E isso é muito interessante, assim como, por exemplo, ele usa duas ordens de arquitetura e não a ordem colossal para vincar a dupla funcionalidade da fachada, etc. etc. É uma série de elementos subtis que marcam isso. E, portanto, ele permite-o fazer, de facto, uma obra notável, extraordinária, que infelizmente não teve depois o complemento que devia ter tido da avenida e por aí fora, dos jardins que deviam ter enquadrado o edifício de outra maneira. Foi porquê? Porque depois precisaram dos recursos para o combate ao terremoto, O terremoto de 1755, exatamente. Estavam a começar esses trabalhos quando foi o terremoto e, portanto, todos os operários e os finanças foram desviados para Lisboa. Sim. E o terremoto, para além desse efeito e para além dos outros efeitos todos de vidas humanas, também deitou abaixo uma série de edifícios e fez desaparecer uma série de obras que havia, de arte, no fundo, uma série de arte que herdeu, basicamente, ou se perdeu. Todo o grande investimento da Roma, da Lisboa, de Dom João V, pela maior parte desapareceu, porque estava centrado no Torreiro do Paço, exatamente, e no Paço da Ribeira. E também, se calhar, por isso o legado dele depois se perdeu no tempo. Não é? Completamente, evidentemente. Mas a reconstrução de Lisboa, que é um processo extraordinário, deve-se exatamente ao tempo de Dom João V. É extraordinário, porque o Manuel da Maia, um ano depois, em fevereiro de 56, está a apresentar
a primeira parte das dissertações e a segunda a terceira apresenta no espaço de um mês, que configuram o novo traçado de Lisboa, que é absolutamente extraordinário, porque o Manuel da Maia era um velho engenheiro militar que vinha do tempo de Dom João V, tinha acompanhado todo o processo de Lisboa, conhecia Lisboa com a palma das mãos dele e, portanto, é ele que fornece ao Marquês os 3 alternativas de reconstruir a cidade tal como era, abandonar a cidade e fazer uma cidade ao Ocidente, o que eram 2 hipóteses absurdas, porque construir a cidade tal como era, com os seus becos, etc., não fazia sentido, e abandonar a cidade significava que todas as pessoas que tinham interesses imobiliários na cidade iam perdê-los, não é? O que era uma revolução total, não é? Ou, finalmente, reconstruir a cidade com um traçado novo, e é essa canha, não é? E, portanto, isso tudo, assim como a mão de obra, não é? Quer dizer, o refinamento das igrejas da reconstrução, de toda a arquitetura da reconstrução de Lisboa, deve-se à mão de obra que o Ludovice treina durante o reinado de Dom João V, que é um salto de qualidade extraordinário. Pois é, interessante. Nunca tinha pensado nesses termos. Exatamente. Portanto, Ou seja, mal faziam eles ideia que aquilo que essa mão de obra ia ser necessária. Obviamente, claro que sim. E, na verdade, o que o Manuel da Maia está a fazer é aproveitar o facto de estar o terreno finalmente livre para poder desenhar sobre uma folha de papel em branco. Sim. Tenta-se, inclusive, a manter a Basílica Patriarcal no Terreiro do Paço, reorganizando-a com uma planta semelhante à de Mafra, etc., até que se abandona o projeto e resolve-se manter o Terreiro do Paço como uma espécie de ponto abstrato, com a estátua de Dom José, mas o Palácio Real fica para as calendas gregas, digamos assim, não é? Com um projeto para o Ocidente que se haveria de fazer de um modo qualquer, e herdando, aliás, também os planos do tempo de Dom João V, não é? Porque a ajuda, na verdade, embora mais apoente, é o sucedâneo dos planos de Dom João V, que era para a Zona da Estrela, a Basílica onde se veio a fazer a Basílica da Estrela. Portanto, já era a ideia de construir um Palácio Real ao Ocidente. Sim, que na altura a Zona da Estrela era quase fora da cidade. Quase fora da cidade, claro. Não deixa de ter piada. Se não tivesse havido terremoto, que obras cimeiras é que haveria hoje nos museus que hoje em dia não há porque se perderam no terremoto? É extraordinário porque nós não conseguimos saber isso. Não conseguimos saber? Não conseguimos saber porque os inventários arderam também. O problema é esse, temos noções vagas das coisas. Pistas indiretas, Pistas indiretas, diretas e indiretas, algumas. Por exemplo, fez-se aquela exposição muito importante no Museu Nacional da Arte Antiga, entre o Museu Nacional da Arte Antiga e o Museu da Igreja de São Roque, de Encomenda Prodigiosa de Dom João V, sobre da Patriarcal à Capela Real de São João Batista. E a Capela Real de São João Batista, de facto, mostra o exemplo do que é, em ponto pequeno, do que era a Basílica Patriarcal. Portanto, imagina o que se perdeu na Basílica Patriarcal. E ali conseguiu-se, de algum modo, perscrutar e trazer alguns elementos que são sobreviventes da antiga Basílica Patriarcal, mas de qualquer modo não temos a noção, não é? Nós temos fontes que nos falam, por exemplo, que na procissão do Corpo de Deus de 1719, onde pela primeira vez o Ludovice monta uma colunata efêmera que passou depois a marcar sempre até o Terreiro do Paço, era montada todos os anos e desmontada, e cuja manutenção era uma despesa enorme, mas que permitia regularizar a fachada do palácio para o lado do Terreiro do Paço, e depois a zona do Rocio também, na passagem da Basílica Patriarcal para a Sé. É a primeira vez que a procissão do Corpo de Deus sai da Capela Real. E as fontes referem que na passagem interior do palácio estavam mais de 400 panos de arras com desenhos de Rafael, Tiziano, etc, etc. Portanto, não se sabe, não se faz a mínima ideia do que é que se perdeu. Não é? Porque, na verdade, o que acontece é que se perdeu tudo, porque era o epicentro de tudo. E, inclusive, o que não estava no Palácio Real estava no Palácio dos Duques de Bragança, que era abaixo da Igreja do Carmo. E o Carmo e a Trindade foram exatamente os que caíram. Exato. Portanto, estás a ver. Porque o ouro do Brasil, entre outras coisas, terá sido usado também para adquirir obras de grandes artistas estrangeiros. Claro, obviamente. Portanto, pinturas, etc. Não fazemos a mínima ideia do que é que se perdeu. Sabemos que se perderam certas coisas, obviamente, trono de prata feito pelo Meissonier, etc. Há indicações de alguns elementos, mas são elementos esparsos que nos dão a noção, enfim, da riqueza extraordinária dos aposentos e, sobretudo, a parte nova do palácio que Dom João V faz, em campanhas sucessivas, e que era virada para o lado de trás, para o lado da Patriarcal. Daí a noção, a importância da colunata do Ludovice, que para o lado do Terreiro do Paço uniformizava o palácio e o Terreiro do Paço. Porque o Terreiro do Paço, na verdade, funcionava com as costas do Palácio Real a partir de certa altura, porque o Largo da Patriarcal, que era para o lado da Ribeira das Naus, que era verdadeiramente a entrada solene. Exato. E, portanto, enfim,
É uma grande confusão, mas não sabemos nada porque temos vagas noções das coisas, temos noção apenas de que se a Basílica Patriarcal era em grande o que é a Capela de São João Batista em pequeno, devia ser uma coisa absolutamente extraordinária. Daí os relatos dos estrangeiros, que são de facto incríveis. Ora, o Palácio Real tinha o esplendor da Basílica Patriarcal, portanto. E há uma impressão que eu tenho, se calhar é injusta, mas e não sei até que ponto é que tem a ver com o impacto do terremoto, mas eu tenho a impressão de que nós, enfim, comparado com outros países, temos menos, na nossa história, menos artistas, enfim, plásticos, digamos assim, de renome. Não é? Claro que, se nos compararmos, sei lá, com países como Espanha, França, Itália, estamos abaixo neste e noutros aspectos, não é? Mas a ideia que eu tenho é que estamos aqui mais abaixo do que noutros. Quer dizer, obviamente na literatura, enfim, temos Camões, para dar um exemplo óbvio, temos na ciência, temos o Pedro Nunes. Quer dizer, se eu pensar na arte, talvez ou claramente uma das nossas melhores peças, os painéis de São Vicente, foram redescobertos tardíssimo e não se sabe praticamente nada do Nuno Gonçalves, não é? Quer dizer, sabe-se o nome e portanto um dos nossos melhores pintores, não é? E na verdade nós não sabemos sequer bem quem é e foi uma obra que foi redescoberta muito mais tarde, não é? Isto tem a ver com o quê? Ou seja, tu partilhas desta percepção, isto é verdade? Em parte é verdade, ou seja, há um periferismo português muito grande. Portugal está na periferia, no extremo da Europa, evidentemente que é o centro de uma economia mundo, ou seja, nós temos, obviamente, uma relação com os produtos que vêm do Oriente que nos molda também o caráter e o cenário doméstico, etc, etc, mas do ponto de vista das disciplinas académicas, temos um problema, que é a falta a precariedade sempre do poder central. A questão é essa, o poder é sempre frágil. O poder tem como é que eu explicar, tem um gráfico como um eletrocardiograma de um doente terminal, como eu digo, que está sempre em cima e em baixo, em cima e em baixo, em cima e em baixo. Já tem sempre prioridades de curto prazo. Não é? Prioridades de curto prazo. Ora bem, o que acontece é que na literatura tu consegues ter, evidentemente, tens meios de produção que são muito mais económicos, não é? Na arte as coisas necessitam estabilidade. Estabilidade da encomenda, estabilidade da classe social superior que encomenda também, etc. Temos um pico no século XVI, obviamente, no século XV temos o Nuno Gonçalves, que aparece como aquela águia do qual nada se sabe. Depois aparece o Álvaro Pires de Évora, que eventualmente dará talvez alguma vaga pista de relação com o Nuno Gonçalves por causa do vago sentimento do isto é muito vago, de que ele terá ido pela zona de Valência e da Catalunha para a Itália, e portanto isso pode dar ali também uma ligação com o Nuno Gonçalves. De algum modo houve também um pequenino avanço ténue quando foi feita a exposição do Roger van der Weyden no Museu do Prado, onde pela primeira vez esteve o São Francisco Nuno Gonçalves, e o Cristo que o São Francisco tem é claramente o Cristo da deposição da crucificação do Roger van der Weyden do Museu do Escorial, do Mosteiro do Escorial. Portanto, é possível que o Nuno Gonçalves se tenha cruzado com o Roger van der Weyden, que era aliás o grande artista protegido da infanta Dona Isabel, a Duquesa de Borgonha, quando o rei Dom Afonso V faz as viagens à França. É possível que o tenha levado. Bom, mas isto são tudo coisas muito ternos, não é? Sim. E, portanto, daí que ele pudesse ser essa águia que pintava como soberbamente, portanto, ou seja, faria a diferença, porque a grande fonte é o Francisco de Holanda, que fala no Nuno Gonçalves como sendo a águia da pintura portuguesa, e daí ser, obviamente, naturalmente os painéis de São Vicente são inquestionavelmente uma obra portuguesa, porque não são o cruzamento, de facto, uma influência flamenga com uma influência do sul da Europa, não existe em outra parte do mundo, e as outras obras que estão associadas são evidentemente do mesmo artista, mas se reúnem em meia sala, não é? São os painéis de São Vicente, os dois meios santos, um do martírio de São Vicente, e depois são os 4 santos das 4 tábuas que foram compradas em Londres, etc. Portanto, enfim, são peças, é um conjunto de peças muito pequeno, não é? E depois tudo o resto não tem o mesmo nível. E depois tens, no século XVI, ou seja, 30 ou 40 anos depois, tens um ciclo de pintura associado à vinda da pintura flamenga e à presença da influência flamenga em Portugal, que são os primitivos portugueses. Desde o Frei Carlos, que era, enfim, um tipo de origem flamenga, mas residente cá, até ou Jorge Afonso, etc, etc, tens esse ciclo de pintores. Quando foi nessa altura, foi o Van Eyck que esteve cá, não foi? O Van Eyck esteve
quando a infanta Dona Isabel casou com o Duque de Borgonha. Veio negociar o casamento. E pintou o retrato. E pintou o retrato da Dona Isabel. Exato, é isso. Dona Isabel. Portanto, aí estamos na geração do Roger van der Weyden e nos antecedentes Exato, pois. do Francisco, do Nuno Gonçalves. O que acontece é que depois disso, de repente, há uma perda da pintura portuguesa. Porquê? Porque, entretanto, também a pintura perde protagonismo em função da escultura, da vinda dos mestres estrangeiros, dos mestres franceses, e porque, entretanto, a encomenda cessa. Estás a perceber? Com o fim do ciclo manuelino, cessa a encomenda real com a mesma intensidade. Sim. E a encomenda da alta nobreza é ténue, estás a perceber? É sempre frágil. E, portanto, isso é o que acontece. Tens o João de Roão a trabalhar a partir de Coimbra. O João de Roão é um tipo excepcional também, é um arquiteto que se transforma em escultor, no meu ponto de vista. Porquê? Porque, entretanto, ele chega a Portugal, mas a arquitetura ou a construção civil, digamos, estava tomada pela máfia dos Castilho, como dizia o Pedro Dias. Lá em e para a máfia dos Castilho eram os tipos que dominavam os estaleiros e, portanto, ele não tinha espaço. Mas o apelido era Castilho? Era os Diogo de Castilho, o Diogo de Castilho e o João de Castilho. A máfia dos Castilhos tinham tomado conta. E, portanto, ele, ao não ter essa possibilidade, teve o mercado da escultura. E o mercado da escultura foi extraordinário. Mas, depois, ele morre em 1580 e em 1610, a partir de 1620, ainda há o Tomé Velho, que é o discípulo dele, e a partir de 1620 os filhos e os netos dele, como dizia também o Pedro Dias, fazem bonecos. Porquê? Porque, na verdade, não existe crítica, estás a perceber? A questão é essa. E isso é sempre assim. E porque as disciplinas... É como se voltasse sempre ao ponto zero. Sempre ao ponto zero, exatamente. É sempre isso. E esse é o problema. É um problema, aliás, estrutural do país, desde sempre. Eu acho que o exemplo do Nuno Gonçalves é paradigmático porque é um pintor que só vem a ser redescoberto muito mais tarde, ou seja, a história dele perde-se completamente. Claro. Nunca houve, a não ser que tenha sido destruído pelo terremoto, não houve uma biografia dele, por exemplo, que era uma coisa... A biografia dele foi feita pelo José de Figueiredo. Pois, mais tarde. Exatamente. Que era uma coisa que não era assim tão incomum. Por acaso estava a ler no outro dia, apanhei esse factoide interessante que E que ainda continua a ser, de algum modo, a Bíblia do Nuno Gonçalves, apesar de tudo isso. E cabe conter uma dose de especulação razoável. Enfim, dentro do género não é má. Não, no sentido que não se sabe, quer dizer, sabe-se claro, mas, ou seja, não havia isto é um bom indicador de que não havia um culto dos artistas, ou seja... Exatamente, Porque há uma... Embora, vamos lá ver, as pinturas estavam acauteladas no Palácio Patriarcal, não estavam a monte nem Claro. Não, mas é no sentido de... Mas, de qualquer modo, estavam acauteladas após a extinção das ordens religiosas e houve a intenção de as preservar, porque se percebeu que eram boas pinturas, mas ali estavam. Sim, é isso. Talvez nós tenhamos ficado até muito tarde no período do artista artesão. Sim. Ou seja, se tu olhares para o resto da Europa, há ali aquele ponto de viragem, aquele autorretrato do Dürer muito famoso, não é? Que basicamente ele está a dizer, eu agora sou uma individualidade, não sou um artista e não simplesmente um artesão anónimo, por muito bom que seja. Não é? E todos os pintores e escultores e arquitetos até certo ponto, nós conhecemos, depois disso conhecemos como indivíduos que eram admirados como indivíduos. Não é? Por isso é que eles ficaram para a história, não é? Cuja criatividade era admirada e a técnica era admirada. Não é que os que os precederam fossem necessariamente piores, mas não tinham, não eram tratados como indivíduos, não é? Essa viragem ocorreu muito mais tarde. Ocorreu muito mais tarde, porque depois, durante o período pós a restauração, o período do século XVII, que é onde a arte portuguesa ganha a sua expressão mais original, a talha dourada e os azulejos, etc., tudo isso é verdadeiramente a obra dos artesãos. É exatamente essa, é a obra dos artesãos. Têm ali uma liberdade criativa, porque ao não serem espartilhados pelas regras académicas, não é? Têm liberdade criativa. Eles fazem aquilo que lhes apetece, aquilo que acham engraçado. E, portanto, vão criando com uma facilidade e com uma agilidade que as disciplinas académicas, obviamente, constrangem, não é? Porque tu tens de seguir o cânon e depois, enfim, a seu tempo inovarás, mas primeiro... segues o cânon. Ora, eles não tendo cânon, a questão é essa. E o que acontece depois é que, a partir do reinado de Dom João V, nós entramos num período que nos conduz à nossa história contemporânea de hoje, e é o nosso grande quid, que é, como dizia o professor Oliveira Marques, é o problema de nós somos originais, somos provincianos e periféricos. Quando tentamos centralizar-nos, né, em termos europeus, aproximar-nos do centro, perdemos a originalidade e tornamos-nos periféricos também em relação a esse centro, porque somos
na verdade, seguidistas. E onde é que ficamos, estás a perceber? A questão é essa. E isso tem sido o grande problema, acho eu, desde o século XVIII até hoje. Quadrar esse círculo. Enquadrar esse círculo. Sim. Sim, esse é um Por ponto. isso é que a história da arte, de facto, eu acho que permite, de facto, questionar o tempo. A partir dos objetos. A partir Lá dos está. objetos. Sim, sim. Já agora, estamos a falar de história da arte e de objetos, mas, e isso leva-nos aos museus, mas vamos só dar um passo atrás para falar da Universidade de Coimbra e da tua tese de doutoramento, que é interessante não perder, enfim, até porque está aqui. É o livro maior que está aqui, portanto era pena nós não falarmos. Também conta uma história parecida, não é? Por exemplo, tu dizes uma coisa. Também conta uma história parecida, exatamente. Tu dizes uma coisa na introdução que eu já não me lembrava, de que... Estiveste a ler? Sim. Repare sempre, não ia tratar-te pior do que os outros convidados. Não, a preparação Estive a reler. Reler está bem dito, está muito bonito. Tu colocas o Paço Real, ou seja, onde depois a universidade se vem instalar, construído por Dom Manuel I, tu colocas numa trilogia com os Jerónimos, o Paço da Ribeira e o Paço Real de Coimbra, que eu já não me lembrava. E é interessante, quer dizer, nunca tinha visto a coisa descrita desta forma e no fundo é um pouco isso, não é? Da pessoa partir do objeto para estudar o tempo, neste caso estudar o projeto daquele monarca específico e o país que existia na altura, não é? Exatamente. Só isso é que consegue explicar um enigma que aquele palácio sempre me colocou, que é o facto de ele ter a fachada principal, a mais imponente, virada para o lado norte, para o lado da Sé, para o lado norte. O que é estranho, não é? Porque devia estar virado para o sul. Ora, quando nós vimos de Lisboa, hoje em dia, que não era o acesso normal da cidade, porque o acesso normal da cidade ia a Bencanta e depois descia, apanhava a cidade do lado norte, exatamente, mas quando hoje chegamos do lado sul, apanhamos o lado desmanchado do paço, que é as traseiras da biblioteca e da capela. Certo, exato, não é? Quer dizer, isso não me fazia sentido. E lá está, foi só questionando o tempo e as questões associadas é que consegui perceber isso, porque a razão é que isso acontecia. Porque, de facto, com Dom Manuel I se passa uma espécie de reinvenção do reino e da legitimidade da coroa. É um tempo um pouco como o de Dom João V, porque Dom Manuel, na verdade, não acede ao trono por sucessão direta, não é? É preciso que morram uma sucessão de herdeiros, que são 13 ou 14 ou que é, pessoas que estão antes dele. Ele era primo de Dom João II. Era primo de Dom João II. E primo de Dom João II e nem sequer era o filho mais velho do Duque de Beja. Portanto, ou seja, tem que morrer uma série de pessoas para que ele aceda ao trono. E isso, naturalmente, ninguém nunca questionou ativamente o programa, mas estimula, de facto, uma relegitimação da coroa no momento, aliás, em que o país está a ensaiar o seu salto pluricontinental, não é? E, portanto, daí a necessidade de voltar às origens, e voltar às origens é voltar a Coimbra, que era a cidade sagrada da monarquia portuguesa, era a cidade onde os reis tinham sido coroados, não é? Os únicos reis que tinham sido coroados. Havia essa memória de que era preciso voltar a Coimbra. E isso que me obrigou, lá está também, a estudar a questão da coroação dos reis de Portugal, que era um problema muito enigmático. O António Matoso tinha passado por ali, mas também não tinha fechado provavelmente o assunto e entretanto havia duas escolas muito opostas, que era Coimbra e Lisboa. Coimbra punha completamente fora da questão e Lisboa, por via de António Matoso, defendia uma coroação durante toda a primeira dinastia. Sim, porque os nossos reis, ao contrário, por exemplo, os reis ingleses deixaram de ser coroados a certo ponto. Nunca foram coroados. Nunca foram mesmo? Okay. Isso aconteceu com Dom Seis I, estou convencido, não voltou a acontecer depois. Mas voltou a colocar-se a questão sempre, o que é muito curioso. Com Dom Pedro, o infante Dom Pedro e Dom Duarte tentam reapropriar-se da coroação e da unção litúrgica para Dom Afonso V, que não chega a acontecer, quer com o cardeal Dom Henrique, que tenta também fazê-lo no momento em que sabe que Filipe II vai herdar a coroa de Portugal, mas tenta que a coroa portuguesa seja, de facto, a primeira entre as coroas do rei de Castela, quer com Dom João V, que também tenta que o patriarca de Lisboa tenha esse privilégio. O que acontecia era que, de facto, a situação era muito mais complicada, porque o privilégio da sagração e da unção dos reis, que era hoje continua a ser vivido com os reis de Inglaterra, mas era uma coisa que acontecia com os reis de França e com os reis de Inglaterra fundamentalmente, vem de um tempo em que o ritual litúrgico não estava unificado na Europa. E, portanto, porque se trata de uma apropriação pela coroa de uma dignidade que é de um sacramento, que é um sacramento episcopal, que é o da sagração, da unção e da sagração, da devoção, da devotação de alguém para a vida, digamos assim, a um serviço, a um munus, que é o munus sacerdotal. E, portanto, isso, a partir do momento em que a Igreja de Roma consegue a unificação do culto, passa a fazer
pagar isso muito caro, fazendo os países a quem concede isso vassalos da Santa Sé, que é exatamente o que Portugal não quer. E, portanto, é essa a razão pela qual eu acho que não há hipótese nenhuma do ritual ter sido utilizado durante toda a primeira dinastia. Mas estou convencido que chega a ser feito com Dom Seixo I e que, uma vez mais, é isso que explica uma série de contradições do plano da Sé Velha, propriamente dita. Mas cada um dos se faz a serenata monumental, ou se fazia a serenata monumental, a escada principal da Sé Velha, não existia, porque por baixo existe um cemitério. E agora já não são. Pois o que é que aconteceu? Não consigo Passaram para a Sé Nova. Passaram para a Sé Nova. Já não cabiam lá. Pois, mas houve uma serenata este ano, não houve. Eu acho que passaram para a Sé Nova, enfim, não quero estar aqui a dar informação errada. Este ano. Talvez tenha havido, mas acho que a Monumental passou para a Sé Nova. Eu vi isso no Instagram, até mandei ao Kiko, não percebi o que é que aconteceu. Portanto, foi uma escada feita quando foi feito o restauro da Sé, em 1990 e tal. E, portanto, aquilo era, de novo, era uma varanda de aparições. E a entrada da Sé era a porta especial, era a porta lateral. Exato. E, portanto, isso é explicado cá para mim exatamente pela questão de novo da coroação. E essa questão da coroação é muito importante para perceber porque é que Dom Manuel I volta a Coimbra simbolicamente. Na verdade, ele não usa o passo praticamente. Ele passa lá 2 vezes, mas não usa o passo. E o passo continua em obras quando Dom João III herda, não é? E depois ele abriga então a universidade, aloja a universidade no Palácio Real. Só para fechar a questão da coroação, e para quem nos está a ouvir, o problema ali não era a coroa enquanto objeto, o problema é que, a haver uma coroação, ela teria de ser feita, sancionada pelo Vaticano, no fundo. Sim, claro, o Vaticano está pela Santa Sé. Exatamente. Ou então havia a tal ruptura com o Patriarca. Ou então era uma ruptura aberta, exatamente. Certo. Mas naquela altura de Dom Manuel I ainda se colocava a questão do cisma, não é? Claro, exato. Sim. Veio a ser cumprido ou materializado com Henrique VIII umas boas décadas mais tarde, no final do século. Exatamente. E, portanto, o que acontece é que, na verdade, a Santa Sé é que deferia ou não deferia a questão da coroação. Da coroação, sim. Daí a coroação dos imperadores, por exemplo, do Sacro Império Romano-Germânico ser feita pelo Papa diretamente. Sim, e depois aquela manobra do Napoleão de ser ele a coroar-se ele próprio. Exatamente, com o Papa a assistir. Exato. Tu há bocado estavas a falar daquela questão da fachada estar virada a norte, que me lembrou de um aspecto que nunca tinha pensado. Até que ponto é que nessa altura era relevante a orientação dos edifícios do ponto de vista dos pontos cardeais e, por exemplo, do sol, que é uma coisa que é muito relevante, por exemplo, na arquitetura oriental. Eu nunca me lembro de ouvir um comentário desse género ser feito em relação a... Por exemplo, as igrejas católicas, mas imagino que fosse, não é? São normalmente orientadas nascente a poente e portanto, isso existe. Mas era uma questão apenas funcional ou tinha um lado simbólico? É uma questão simbólica. O que acontece é mas que era qual? Mas que era... Ou seja, a cabeceira estava a nascente e a entrada a poente. Nascente a poente. Mas isso para que a oração se virasse para nascente, para este. Mas isso, enfim, é uma questão simbólica. Mas os edifícios têm a sua semiótica, evidentemente, e o edifício de Coimbra nasceu todo virado a norte, já desde a origem, com essa razão semiótica. Sim. De ser uma manifestação da marcha irreversível da Jihad, que é um vocábulo do nosso tempo, não é? Em relação a Santiago de Compostela, quando o Almanzor constrói aquela no espaço de 10 anos, uma inverosímil alcáçova de pedra sobre um esperão rochoso, que é uma coisa absurda, não é? E consegue fazer aquilo virado a norte, com torres circulares, etc, coisa que os cristãos não conseguiam fazer nem por nada naquele tempo. Não faziam a mínima ideia como é que se fazia uma torre circular. Portanto, aquilo só existia nas pinturas dos beatos antigos. E, portanto, era uma coisa extraordinária. Tinha-se perdido esse conhecimento. Exatamente. Ele faz aquilo para que se veja a capacidade executiva do Califado Omíada de Córdoba, não é? Porque vem uma companhia de Córdoba para fazer aquilo. Nesse tempo, de certa forma, até o surgimento da modernidade em vários aspectos, no surgimento da ciência moderna, mas também das universidades como as conhecemos, havia uma enorme perda de conhecimento, que é uma coisa incrível. Há uma história que eu gosto imenso de contar, deixa eu ver se eu consigo reproduzir bem. Há aquele obelisco que está em Roma. Originalmente ele estava no Egito. Claro. E ele foi colocado... já não sei exatamente em que zona do Egito é que ele estava, mas ele, como sempre acontecia, nesse tempo ele é transportado... É transportado de barco, é montado, ou seja, é colocado ao alto, já não sei exatamente onde no Egito. Portanto, primeira vez é montado. Depois, quando Roma conquista o Egito,
traz o obelisco para Roma quando troféu. Mas não faziam ideia como é que ele tinha sido posto lá. Portanto, tinha-se perdido completamente o conhecimento. Lá arranjam maneira, trazem-no para Roma, metem-no em Roma e depois, no século XIV ou XV, já não sei em contexto, quer-se voltar a mover o obelisco. Mas também já não sabia como é que ele tinha sido. Ou seja, houve 3 vezes e o conhecimento foi perdido em todas elas. Claro, exatamente. Ou seja, havia uma perda de conhecimento brutal. Isso explica exatamente o que acontece com a arte portuguesa. Exato, por isso é que eu me estava a lembrar disso. É exatamente essa. Ou seja, em Roma, isso voltaram ao ponto acontece zero, no fundo. especificamente com o obelisco. E em Portugal acontece com os movimentos estéticos, Sim. que voltam com frequência ao ponto zero, quase zero. E quando tu voltas ao zero, perdes o elan, perdes a parte em que a curva acelera. Claro, né? com certeza. Repara que tu tens em Espanha, por exemplo, o movimento de criação das academias de belas artes começa com a Academia Real de São Fernando, em Madrid, no reinado de Fernando VI, da Bárbara de Bragança, e expande-se rapidamente a todas as comunidades. E, portanto, todas as grandes cidades têm a sua Academia de Belas Artes fundada no século XVIII. Tem Barcelona, tem Valladolid, tem Valência, etc, etc. E essas academias tornam-se motores do ensino artístico e sempre protegidas, até hoje. E por isso tens as academias que continuam a funcionar e funcionaram sobretudo durante o século XIX, por isso é que tens os pintores costumbristas, etc, em Espanha, com uma quantidade extraordinária. Eu não sei o que é que são pintores costumbristas? Costumbristas são os pintores aqueles pintores de costumes que pintam as cenas do cotidiano, etc. Okay. Do tardo romantismo e do realismo e do naturalismo espanhóis. Não é? Tens pintura dessa com imensa qualidade, onde nasce o Sorolla, por exemplo, nesse movimento. Não é? Tens pintura dessa com imensa qualidade em todas as povoações, não é? E depois, de repente, tens o gênio, não é? Como é o caso do Sorolla. Não é? Exato. Mas precisas de escala para isso acontecer. Sim. Aliás, voltando à Universidade de Coimbra, é outro exemplo disso, outro nível, em que tu tens uma única universidade até ao século XX, não é? Até à Universidade do Porto? Não, até à Universidade de Lisboa, a fundação da Universidade de Lisboa. Creio. Lisboa foi antes. Lisboa foi quando? 1911, creio. Que é 1911. Não, 1911 é a do Porto, acho eu. Porto, é. Talvez seja na viragem, mas enfim. Sim, mas, enfim, até 1911... Na verdade, não é só em Portugal continental, era no Império, não é? Exatamente, é a Universidade do Império, não é? O que é incrível, não é? O que é incrível. Quando se criou a universidade, quando Dom João III verdadeiramente transforma a pequena universidade que existia na grande universidade europeia, que a Universidade de Coimbra rapidamente se transforma, com um investimento na ciência e na educação como estratégia, como nunca mais voltou a haver em Portugal até hoje, nem tinha havido até então, como se deu um salto gigante, também numa construção verdadeiramente, como é que eu ia dizer, shakespeariana de poder. É muito interessante ver a trama de tudo isso, que o meu livro aborda, porque foi fundamental também perceber toda essa questão. E Portugal, quer dizer, é a solidão do poder que o leva a levar tanto tempo a fazer as coisas, que depois quando as coisas finalmente se conseguem fazer, já o tempo conjuntural passou, já é adverso. E que foi o que aconteceu com a universidade. Mas ele transformou a Coimbra não apenas na capital do ensino do mundo português, mas dota o mundo português, o universo português, portanto, ou seja, o Império, como a capital do ensino, que lhe dá uma uniformidade ideológica. E essa uniformidade ideológica é perseguida sempre, até ao século XX. E, portanto, isso é que é a questão por a qual a Universidade de Coimbra é a Universidade Central. Nunca se quis fazer uma universidade na Bahia, por exemplo, como se tentou, etc. Não é? Porque ia quebrar essa unicidade. Claro, quando foi as comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil na Comissão dos Descobrimentos, houve uma exposição que eu comissariei, que não chegou a ser feita, que era a Universidade na Formação do Brasil. E tu vês que todos os constituintes brasileiros, todas as pessoas que estão nas constituições, nas cortes constituintes de 1822, nomeadas pelo Brasil, todos os governantes do Brasil independente, todos eles se formaram em Coimbra. Todos. Claro, pois, exato. Exatamente, todos passaram por Coimbra. Portanto, se não fosse lá onde é que era, não é? Exatamente, claro. E, portanto, é muito curioso. Sim. É isso, quer dizer, não havia outro sítio, não é? No fundo, não havia outro sítio para onde... A universidade, entretanto, tenta, obviamente, também, por todos os motivos e por todos os meios, manter a sua singularidade, porque isso defendia-lhe o poder, claro. Claro, pois, exato. E dá-lhe uma história interessante, mas do ponto de vista do país é estranho.
Entretanto, no início da nossa conversa estavas a dizer que foste parar a Mafra mais ou menos sem querer, não é? Sem querer, completamente. E também foste parar aos museus mais ou menos sem querer, no sentido em que não estavas à espera. Também foi, exatamente. Que saltasses na altura eras para o reitor em Coimbra, depois Exatamente. passaste para o Golo Vasco e depois muito rapidamente para o Museu Nacional de Arte Antiga. 3 meses depois já estava a ser convidado para o Menai e tive que... Foi 3 meses? Foi 3 meses, ou seja, foi no dia 30 de dezembro que eu recebi a chamada do João Brigola. Portanto, eu tinha entrado em 15 de setembro, foi de 15 de setembro, outubro, novembro, dezembro, 3 meses e meio. E tu tiveste no Menai praticamente 10 anos? Sim, 9 anos e meio. 9 anos e meio. 9 anos e 3 meses, 9 anos e 4 meses. Por aí. E nesse período, isto, para mim, como estava dentro do filme, isto é difícil de julgar, mas a impressão que eu tenho é que o museu, o número de visitantes aumentou bastante e ganhou sobretudo uma notoriedade que não tinha até à altura, não é? O que é que estava por fazer? Ou seja, quando tu olhando para trás, o que é que achas que mais estava por fazer quando entraste e mais fizeste naquele período de 10 anos? Era a comunicação do museu? Eu acho que estava por fazer, está por servir as pontas, digamos assim, da instituição. A instituição era sempre uma crónica adiada, como continua infelizmente a ser, não é? Porque, na verdade, a instituição tem uma história peculiar, marcada por grandes diretores de longa vigência. O Dr. José de Figueiredo, que na verdade é quem criou o Museu Nacional de Arte Antiga, a partir do Museu de Belas Artes, tinha sido criado em 1888, mas tinha uma vida, enfim, relativamente precária. E ele, ao criar o Museu Nacional de Arte Antiga, criou exatamente com essa marca, da arte antiga, ou seja, a arte antiga eram os primitivos portugueses, era o que ele queria marcar, a partir de Nuno Gonçalves, a originalidade de uma escola portuguesa de pintura. E depois sucedeu-lhe o Dr. João Couto, até ao final dos anos 60, que é uma figura notabilíssima da história da museologia portuguesa, um homem com uma visão estratégica extraordinária, que denuncia desde logo a falta de espaço do museu, a falta de condições técnicas para exercer a sua função. Ora bem, é tudo isso que se mantinha vigente e que se mantém, infelizmente, até hoje, não é? Portanto, com tudo isso, o museu, e com essa consciência que os portugueses têm de que nós, na verdade, não temos um património histórico ou artístico de tanto valor assim, não é? Porque nós também nos comparamos sempre, obviamente, com os grandes. Claro, pois isso não só leva a que o nosso património seja cada vez menor, porque sai para o estrangeiro, porque é vendido ou porque é dilapidado por nós, como não leva a uma ausência de divulgação desse património, porque hoje em dia aquilo que não é escrito em inglês não existe, não é? E, portanto, tudo isso fazia com que o museu estivesse apagado, estás a perceber? O museu estava, na verdade, num povo que não tem educação estética, não é? Era terrível porque as pessoas não sentiam o museu como seu, não é? Quer dizer, era uma coisa, uma estrutura que sabia vagamente que existia. A maior parte das pessoas invocava sempre a questão dos transportes para justificar a não ida e por aí fora, não é? E, portanto, havia que refazer tudo isso, havia que centralizar o museu. Eu lembro, aliás, ter tido um apagão após uma primeira reunião que tive na Galp, com uma senhora que me atendeu muito amavelmente, a que eu tentei dar a volta durante uma hora sem que ela percebesse sequer quem era Dürer, ou quem era Bosch, ou quem era Nuno Gonçalves, ou por aí fora. Portanto, para ela ter lá uma pobre-prima do Dürer ou uma pobre-prima do Bosch era igual ao litro, não é? E eu, de repente, saí lá e pensei, mas o que é possível fazer com isto? Como é que é possível dar a volta a um povo que está nestas condições de desfazamento da realidade do museu, não é? E, portanto, naquela altura, ainda por cima, eu finalmente estava a braços com a minha própria capacidade de mobilizar energia financeira para dar a volta à situação do museu e, portanto, tive uma crise quase de saúde com isso, mas, na verdade, foi isso que acabou por levar a serzir tudo, porque o museu tem que ser, obviamente, por dentro, tem que ser uma estrutura interna, coerente, que preserve, conserve, estude, investigue e divulgue a sua coleção, mas tem que ser depois para fora, porque a divulgação passa à comunicação e, portanto, tem que servir a comunidade onde se inscreve. Para isso é que justifica os meios públicos que são investidos nele, não é? Sim, não é que só como um repositório de uma espécie de armazém. Ora bem, o mesmo que acontece com as academias, por exemplo, as academias, estávamos a falar das academias espanholas, para só falar das academias espanholas. Quem vai à academia francesa, à Académie de France, fica siderado com a pompa e com a dignidade de tudo aquilo, não é? Eu estive lá outro dia, à entrega do prémio, do Prix, como é que se chama, do Prix, que agora não esquece o nome, que foi entregue ao catálogo de orivesaria da coleção Gulbenkian. E é extraordinária a dignidade daquilo. E vemos o que é a Academia de Belas Artes ou a Academia da História ou a Academia das Ciências em Portugal, que sobrevivem
também vegetando, sempre mendigando meios, etc. Quer dizer, e portanto essa é a diferença, não é? E os museus é exatamente a mesma coisa. Isso tem muito a ver com o modo como estão inseridos na sociedade, Claro. como um todo, não é? Ou seja, na sociedade mais ampla. Não é? Claro, o que acontece é que é como o ovo e a galinha, o que é que nasce primeiro? Exato, pois. Sim. Se é a falta de educação cívica das pessoas ou por causa da falta de educação cívica que as pessoas não têm os próprios responsáveis políticos, não têm a noção. Claro. Mas a questão é, Claro. Essa pergunta é incontornável, o que é que nasce primeiro o ovo ou a galinha, mas na tua posição só havia um eixo desse em que tu podias mexer, Claro, não é? obviamente. Não podias ir mudar. Exatamente, portanto a questão é essa, não é? Ou seja, o único eixo que dava para mexer era aumentar a notoriedade e fazer as pessoas passarem por lá. Claro. E tirar a partir da equipa que o museu tinha ainda, que agora já está muito menor, uma equipa notável tecnicamente, com um saber fazer excepcional, dar-lhes visibilidade e dar visibilidade ao que o museu fazia, não é? E com isso se conseguiu reverter o ciclo. Não é? Ainda por cima aproveitando o facto de que, como apanhámos com a Troika, não é? Em cima, porque eu sim, exato. Em 2011 estávamos a ser intervencionados, não é? Que foi exatamente o período em que eu tive a famosa conversa na Galp. Com a intervenção tudo parou, tudo congelou e o museu arrancou exatamente, portanto, ou seja, ganhou um protagonismo naqueles anos que foram anos difíceis, mas foram anos de arranque fundamentais. E com apoio de mecenas, o que nessa altura claro. Enfim, a conjuntura não era muito favorável. Nada favorável de tudo. Mas a verdade é que conseguimos o apoio de mecenas. Aliás, fazíamos todos os anos um jantar de mecenas. Claro que em muitos casos o dinheiro que um banco, por exemplo, tem de investir para apoiar estes projetos são peanuts comparado com o dinheiro que investem noutras coisas. Como é evidente. Mas ainda assim, permitiu. E com esses peanuts se conseguiu fazer o museu, que foi inclusive fisicamente renovado quase a 80%. Faltou o segundo piso e o auditório. Na verdade foi o que faltou, porque todo o museu foi renovado fisicamente graças a esses peanuts. Sim. E a realidade que o Grupo dos Amigos permitiu. O Grupo dos Amigos do museu foi excepcional. Sim, o Grupo dos Amigos, que é uma entidade específica, não é um grupo de... Claro, não é um grupo de amigos, no sentido informal, é um grupo no sentido formal. As pessoas costumam fazer jantares mensais. Não, claro, é um grupo formal de amigos, é uma instituição de solidariedade pública. Tem esse estatuto e, portanto, é aliás um dos mais antigos grupos de amigos dos museus do mundo. Engraçado. Foi fundado em 1912. 1912, o terceiro Dr. José Figueiredo, logo 2 anos depois, estava a formar o grupo de amigos. Engraçado. Foi o Luís Fernandes, que era um grande milionário e conhecedor e colecionador de artes. A casa dele é o Instituto Britânico, na Rua de São Marçal. A casa do Luís Fernandes, curioso. primeiro presidente do Grupo dos Amigos do Museu. O Grupo dos Amigos do Museu, aliás, tinha tudo o que era quem na sociedade portuguesa de então. Sim. Lá está, mas exatamente, foi necessário fazer. Eu quando estava a preparar esta conversa, estava a pensar o que é que foi diferente nesses anos para ter feito o museu escolar, digamos assim. E lembrei-me de 3 coisas. Uma é esta, que estamos a falar agora, ou seja, este recurso a mecenas via amigos do museu, ou seja, no fundo ir buscar fundos e um apoio, uma massa crítica onde não havia. Depois o lado da comunicação, ou seja, depois passou a aparecer muito mais nas notícias, quer dizer, não acho que se tenha tornado propriamente, apesar de tudo, conhecimento comum para muita gente na sociedade como um todo, mas havia muita gente que não tinha conhecimento e passou a ter. E depois tiveste campanhas, tiveste o projeto do Sequeira, já lá vamos, mas tiveste... O projeto do Sequeira foi o indicador de como nós já tínhamos entrado na sociedade. Sim, já lá vamos, mas eu queria falar em mais detalhe, mas tiveste o coming out, que foi quando... Esse foi uma pré-campanha do Sequeira. Foi, exato, uma série de réplicas que foram postas arrancou quando esse terminou. Exatamente. Claro. O coming out foi uma série de réplicas que foram postas eu lembro no Chiado, foi ali foi na zona do Chiado, basicamente. Do Chiado até ao Príncipe Real. Sim. E é uma coisa gira porque é muito pouco óbvia e lá está, é um bocado tirar a arte do museu, não, enfim, não as obras propriamente ditas, mas sim, as pessoas pelo choque de verem aquilo que achavam que eram as obras do museu que tinham ouvido para o meio da rua. Exatamente, de repente. E depois há outro lado que eu também acho interessante, ainda antes de ir ao Sequeira, que foi o lado das parcerias. E eu lembro que nós falámos sobre isso na altura. Porque, obviamente, que o museu tem a sua alma, que é a sua coleção, não é? Mas quanto mais parcerias fizeres... mais se integra na rede social. Sim, e consegues... E consegues uma ponta... Não é simplesmente a questão dos meios financeiros, é a questão de tu alargares a tua rede de contacto a partir das parcerias. E consegues criar um jogo de sombra positiva em que, se tu conseguires que venham
obras visitantes do Museu do Prado, por exemplo. Estava a falar de parcerias. Parcerias nesse sentido, sim. Estavas a falar em que sentido? Não estava a falar nas parcerias financeiras, estava a falar dos parceiros. Isso era o ponto dos mecenas, sim. Exatamente. Então, eu falei mecenas, comunicação e parcerias com outros museus. Claro. Que é um jogo de soma positiva porque tu consegues rentabilizar a tua coleção e, portanto, estrategicamente, obras que faltem nos outros museus e trazer para cá, e houve vários exemplos disso. A preço zero, a maior parte das vezes, não é? A preço zero, o que explica o que, entretanto, também funcionava como agente de comunicação, porque não só tornava o museu central do ponto de vista da comunidade de consumo artístico português, não é? Porque nós tínhamos acesso aqui a obras vindas de outros museus, com um ritmo nunca antes visto, não é? Como tinha também a capacidade de o comunicar, que essas obras vinham por contraposição com a cedência de outras obras, tinha também a função de comunicar que as nossas obras existiam e, portanto, venham cá ver as nossas obras, não é? Porque os outros querem-nas, não é? Os outros querem-nas, exatamente. É isso. Isso é muito, aliás, em Portugal isso é fundamental. Mas a questão é essa, não é? Além de que, de facto, quer dizer, se tu não divulgas o teu património, tu internacionalmente nem sequer se sabe que o tens, não é? Estão a fazer catálogos raisonnés de pintores e não sabem que nós temos um pintor uma obra desse mesmo artista, porque a obra está num museu que não é conhecido, não é? É fundamental. Aliás, quando fizemos a exposição da Josefa de Óbidos, que foi uma exposição muito importante, comissariada por Joaquim Oliveira Caetano, que é, aliás, atual diretor do museu, a exposição foi a primeira vez que uma exposição do Museu Nacional de Arte Antiga teve uma entrada, um artigo na Burlington Magazine, que é uma espécie de bíblia dos museus. E o texto dizia que era lastimável que o catálogo não tivesse publicado em inglês, porque era muito importante. E, de facto, isso para mim foi a lição. E a partir desse instante eu percebi que os catálogos tinham de ser todos traduzidos para inglês e passaram a ser todos traduzidos para inglês. Os catálogos das grandes exposições, fora exposições pequenas não, as da Sala do Teto Pintado não, mas essas das grandes exposições passaram a ter todas a versão inglesa do catálogo, que era fundamental. Tal como a ida de Nuno Gonçalves ao Museu do Prado foi fundamental, não é? Quer dizer, é fundamental que nós demos a conhecer as nossas obras, sob pena de ficarmos sempre na periferia. Porque se elas não saem daqui, a única solução seria os outros virem cá, o que pode acontecer, mas não dá para estar a contar com isso. Aliás, uma oportunidade de fazer uma grande exposição de primitivos no Museu do Louvre, há 2 anos, creio eu, que acabou por se fazer uma pequena exposição com pequenas pinturas que foram do Museu Nacional de Arte Antiga, quando tinha sido a ocasião de mostrar, de facto, a força da pintura dos primitivos portugueses. Mas nós acabamos sempre por ter esse... Lembro-me dessa, sim. Depois que acaba por fazer perder as oportunidades. Não é? Esta questão de trazer obras de fora permite ampliar a coleção do museu e depois permite também fazer uma exposição sobre um período, um determinado pintor, para a qual apenas o espólio do museu não teria dimensão. Não é? Tu de repente consegues ir buscar, pedir emprestado e fazer. Claro que sim. Aliás, o programa da obra convidada, da obra convidada do museu, que é um programa de pintura que sempre com programação, com empréstimo internacional, começou bem. Então nós temos a Salomé com a cabeça de São João Batista, de Lucas Granaco Velho, não é? E depois, a seguir, tivemos da Free Collection o Van Eyck. Também a Virgem com os Santos do Van Eyck. Foram 2 empréstimos de Nova Iorque prestigiosos que abriram logo a atenção para o programa, que depois continuou sempre ao mesmo nível. E vieram por cedência gratuita o caso da pintura do Lucas Granaco Velho, que eu vi no Met, aliás, outro dia. Aliás, como vi também a do Van Eyck na Free Collection. Foi procedência do tríptico do Peter Cook Van Alst, que foi restaurado sob a orientação do Marion Ainsworth em Lisboa, antes de ir para Nova Iorque, e que esteve lá na exposição, e que é uma das obras-primas do Peter Cook Van Alst, das raras peças de pintura dele. Por isso era uma peça fundamental na exposição, por isso o Met nos emprestou aquela obra-prima a preço zero. E isso é fundamental, ou seja, isso mostra, de facto, funciona das duas maneiras, porque traz programação de prestígio, traz comunicação associada de alto prestígio também e traz o impacto financeiro, que era zero, não é? O custo financeiro. Isso, exato, sim, é isso. É um jogo de soma positiva. Eu lembro que, a pensar sobre isto, e depois de ter estado uma vez, acho que no British Museum, fiz-te uma sugestão que te chocou bastante e que mostrou-me que eu tenho uma alma demasiado herética para estas coisas, porque estava a olhar para os objetos, enfim, de maneira, se calhar, demasiado materialista. Porque acho que é no British Museum que eles têm
aquilo nunca mais acaba, não é? E há lá uma zona onde eles têm réplicas. Sim. Entre outras, uma réplica do Davi do Miguel Ângelo. Sim. E eu lembro de andar por lá nessa zona das réplicas e pensar, quer dizer, isto de facto são réplicas, mas isto é espetacular mesmo. Claro, claro. E eu lembro de sugerir... Sei, são gessos. São gesso, exatamente, são réplicas de gesso. E eu lembro de pensar que seria giro fazer uma exposição que jogasse com isto e que tu tivesses originais e réplicas e que no fundo fazias isto de uma maneira, enfim, que obviamente é subótima, faça isto, não estás a pedir mais obras convidadas daquele artista, mas estás a pegar nas tuas obras convidadas e a juntar-lhe réplicas, obviamente identificadas como réplicas, mas que permitem fazer. E tu pensaste, e tu, sim, não, está bem, mas mas não. Depois, quer dizer, o museu, enfim, se não é obra original, não é a mesma coisa. Eu não me lembro disso ter sido exatamente isso. Foi o que eu retive, enfim, se calhar. Assim, porque obviamente, vamos lá ver. Eu nunca vi isto em lado nenhum, portanto, não é? O museu vive da sacralidade da obra original, Sim, obviamente. foi essa a resposta. Naturalmente, isso é evidente. Agora, como uma exposição temporária, pode ser uma ideia muito interessante. Aliás, estão a ser feitas e valorizadas muito essas réplicas académicas que eram feitas para estudo académico no século XIX, estão a ser muito valorizadas de novo em Portugal. Isso também é um património que está mais contente completamente... Não, sim, em Valladolid, por exemplo, existe um museu só de escultura, de réplicas de escultura, que está espetacularmente montado ao lado do museu. E, aliás, tu apanhas ainda. Outro dia também vi em Turim, na exposição do Greco, estava o grupo do Laocoonte também, e, portanto, são esculturas, são réplicas muito bem feitas, que eram feitas para estudo académico. Exato, era o caso deste. Exatamente, claro. Esta era uma réplica que para 99, para não dizer 99,9% das pessoas, tirando a dimensão que não era exatamente a mesma, quer dizer, hoje era o David. Claro, quer dizer, hoje era o David, claro que sim. O problema é que não é o David. Na verdade, portanto, se tu puseres uma réplica da Mona Lisa... o David que está em Florença, na rua também não é o David, não é? Claro que não, obviamente, exatamente. Portanto, também essa é uma réplica. Exatamente. Mas causa o mesmo impacto, não é? Claro. Causa exatamente o mesmo impacto que causa... Mas lá está, é uma réplica histórica que está em Florença, etc. Agora, se tu puseres uma réplica da Mona Lisa, imagino que isso até possa ser um benefício, porque as pessoas deixam de correr para lá para tirar as selfies, não é? Na verdade, há mais do que uma versão da Mona Lisa, não é? Há mais do que uma versão da Mona Lisa. Há uma no Museu do Prado, uma versão. Isso, exato. Mas aquela é a Mona Lisa que obceca toda a gente. Claro, exato. Não, e esse então é um caso em que não se nota... virtualmente ninguém, quer dizer, não ser especialistas, notariam a diferença, não é? Também, mas também a Mona Lisa do Museu do Prado é um fenómeno de reconhecimento muito recente. A Mona Lisa do Museu do Louvre é um fenómeno desde o século XIX que toda a gente fala nele, não é? Sim. Portanto, é um mito do museu. Mas o do Prado é um fenómeno de reconhecimento recente, exatamente. No sentido de ela estar perdida? Não, do sentido de estudarem, restaurarem, etc. e perceberem que é mesmo da mão do Leonardo. Sim. De se ter a certeza. É um fenómeno recente. Porque esta questão das réplicas e outras que tais também leva a um ponto que eu acho que às vezes falta também rasgo aos museus para fazer esse exemplo das réplicas na rua. É um exemplo disso, quer dizer, um certo arrojo, não é? E claro que se tem que preservar essa sacralidade, mas às vezes também essa sacralidade afasta as pessoas. Nas ruas tens que ter uma classe nutrida de pessoas nos museus com capacidade para terem não só tempo para pensar em projetos, não é? Como também a capacidade de fazer a triagem dos projetos, não é? Os que vale a pena lá para a frente, etc. Tens de ter um plano de discussão, etc. E tudo isso, nada disso existe em Portugal. A questão é essa. É que todo o universo é estático. E, portanto, tu tens uma precariedade tal nos museus públicos e nos museus privados, tens a Gulbenkian e tens Serralves e tens agora o Mate e pouco mais, não é? Portanto, ou seja, tens a Casa Museu Medeiros e Almeida, que é já uma sombra de tudo isso, não é? Ou seja, não tem praticamente exposições propriamente ditas. Por isso é que tu também, quando fazes mesmo as exposições do Museu Nacional de Arte Antiga, que eu fiz, as grandes exposições que eu coordenei quando lá estive, tinham sempre o objetivo de serem mais transversais possível, não é? Portanto, no fundo, era mostrar grandes processos da história para se poderem ser sustentáveis, porque senão não tinham receita de bilheteira, etc. Aliás, a exposição mais sofisticada que o museu fez foi a que teve menos visitantes, foi a Arquitetura Imaginária, que em Turim depois tinha filas à porta, não é? Mas também apanhou exatamente o período mais pesado, em que nós estávamos o mais depressivos possível, mas de qualquer modo não sei o que é que teria acontecido depois, porque na verdade era uma exposição demasiado intelectual para as pessoas. E
Em Turim, como digo, tinha filas à porta do Palácio da Madama, onde ela estava montada de uma forma, aliás, muito menos atraente do que estava em Lisboa, por necessidade, por questões logísticas. Sim. Não é? Da coisa, portanto. Mas há aqui uma questão que eu acho que também é um pouco cultural e não se passa só na arte, passa-se na literatura também, tem um pouco a ver com esta sacralização e com um distanciamento, quase uma vontade propositada de distanciar o objeto e esse mundo da pessoa comum. Né? Na literatura tens a mesma coisa. Se fores ao mundo anglo-saxónico, os escritores têm muito mais o hábito de aparecer em festivais, Claro. em encontros, enquanto nós temos um certo culto do distanciamento e da veneração do que está longe. Né? E como sou argumentativo, sempre me fez impressão, quando tu vais a um museu, por exemplo, ou quando tu tens tudo, sobretudo em áreas que tocam a cultura e quando falas de coisas antigas, há uma espécie de sacralização como se tudo fosse perfeito por definição. Não é? Quando, obviamente... Claro. E claro que quem está dentro da área sabe os pontos fracos e fortes daquele artista, daquele período, daquela obra, não é? Mas a quem está fora é sempre apresentado como se fosse um paradigma da perfeição, digamos assim, claro, não é? Claro. Porque à partida os museus têm aquilo que se considera que deve ser preservado. É verdade, mas não é necessariamente perfeito, Claro, não é? com certeza. O exercício que era giro fazer era, por exemplo, exatamente, vamos tentar encontrar o ponto fraco nesta obra, por exemplo, ou no período a que esta exposição diz respeito, ou na arte que se fazia neste período, por exemplo. Que é interessante, não é? Porque normalmente não se faz a coisa assim, não é? Ou seja, claro que o museu não pode estar construído sobre isto. Exatamente. Mas é interessante ter... Porque isto também aproxima as pessoas, não é? Porque quando uma pessoa entra no museu, tal como quando uma pessoa, enfim, contacta com... Sei lá, abre os Lusíadas, por exemplo, à falta de melhor exemplo, não é? Tu estás exatamente nessa... É como se houvesse ali uma perfeição à qual o máximo que tu podes fazer é ascender, não é? Tu podes, se fores bem sucedido, ascendes a esse nível, não é? E é isso, não é? Se fores mal sucedido, ficas aquém, não é? Mas não há ali nada que tu, com que tu possas... Exatamente, à partida, o museu é feito para seduzir, não é? E, portanto, é uma espécie de panteão dos restos do passado que importa preservar para o futuro, não é? Daí ser também a importância de ser um local de paz, que é muito importante, a transversalidade das civilizações. O museu, estamos a falar de um grande museu, naturalmente, o paradigma dos museus, por antonomasia. Isso, portanto, leva-te a que as coisas, os objetos estejam não só preservados e no melhor estado possível, no melhor estado de exposição possível, etc. O que depois em Portugal é difícil de aplicar à letra, mas enfim. E isso não torna muito fácil ter esse discurso destrutivo ou desacralizador, porque todo o discurso, na verdade, é sacralizador. Pois, mas eu percebo. É mas será que não devia ser também um espaço de pensamento e de provocação? Eu acho que deve ser, está a perceber? Eu acho que deve ser. Agora, eu acho que o museu deve ser o que é, né, enquanto paradigma do passado e do que... O museu, estamos a falar dos museus no sentido clássico. Exato, sim. Deve ser, de facto, o panteão do melhor que a humanidade produziu e, entretanto, ter esse espaço de provocação, com certeza que sim, mas quer dizer, esses espaços de provocação serem laterais, não serem a essência. Não, claro, é evidente, sim. Porque, de facto, é esse discurso redentor que eu acho que faz falta à humanidade, passar essa lição. E passar uma lição que sobretudo, não é uma lição passada no sentido material do termo, ou seja, tu não és dirigido, tu simplesmente fazes esse caminho por natureza, em procura da beleza que tu próprio encontras, porque a diferença entre um museu e um monumento é essa, é que tu não tens um discurso construído, tu num monumento tens uma narrativa, não é? Que te conduz da entrada à saída, não é? Isto foi feito por fulano tal, no tempo tal, aqui aconteceu tal. E o monumento é construído propositadamente para criar isso. Claro, não é? com certeza. No museu não, tu próprio constróis a tua narrativa, não é? Tu segues as tuas afinidades eletivas, mas o ato de tu passares tempo no museu leva-te a estar permanentemente a descobrir coisas novos aspectos, mesmo em coisas que já viste não sei quantas vezes, além de que o museu tem por obrigação estar sempre a diversificar a sua própria oferta cultural, não é? E, portanto, isso faz com que tu te sintas bem quando sais do museu. E isso é muito importante. Portanto, ou seja, o museu é feito para te sentires bem e não para te sentires mal. O que não quer dizer que não mas eu não estava a dizer, eu estava a falar de sentir bem também. Eu sei. O museu é quase como uma igreja, é feito para deslumbrar, digamos assim. É isso. E para te encontrares contigo próprio. Sim. Por isso, aliás, é muito engraçado, porque o António Lai fez-me uma vez um desafio, que era uma coisa chamada em direto do Museu Nacional de Arte Antiga. Ele queria fazer uma instalação que era uma câmara, vídeo, que estava ligada em direto 24 horas do Museu Nacional de Arte Antiga ao Colégio das Artes em Coimbra. Eu achei a ideia brilhante,
como sempre, arredondei para pior, não é? E, portanto, achei a ideia brilhante em 3 segundos e até pus logo a hipótese do sítio onde a câmara devia estar. Obviamente não foi possível fazer porque havia o direito à privacidade das pessoas, o direito à imagem, etc, etc, e, portanto, isso não seria possível. Mas a ideia seria pôr a câmara na entrada para ver a cara das pessoas quando entram e quando saem do museu, que é completamente diferente. Quando entram, vêm ansiosos para comprar o bilhete, para não seguir, quando saem estão transfigurados. É engraçado ver-se isso na cara das pessoas. Se tu apanhas a mesma pessoa a entrar e a sair, apanhas essa transfiguração, esse bem-estar é fundamental. Por isso é que a higiene de ir aos museus, não é? A higiene cultural faz muita falta. E em Portugal nós não a temos porque também temos um problema de organização global do trabalho que nos rouba-nos imenso. Pois, exato. Sim, o problema é esse, sempre esse. E isso sempre com pressa, não é? Sempre com pressa, e portanto isso tem que ver com a questão do déficit que sempre existe entre os recursos humanos e a missão a cumprir, que torna impossível organizar o trabalho e, portanto, isso faz com que tu trabalhes mais horas do que devias e não tenhas depois o tempo necessário para fruir e para descansar e para ver e para consumir e para estar com os outros, com os amigos e para estar nos copos e nas tapas e em tudo isso, não é? Que é fundamental para a energia criativa. Sim. Sim, e para ter vontade, exato, para ter vontade de fazer este tipo de coisa. Se a pessoa chegar a casa, estou irado, já foi buscar as crianças, tem ainda que fazer os deveres, não sei o que, como é que tem tempo para ir a um museu, para ir a uma galeria de arte, ou o que seja, não é? Evidentemente isso torna o fenómeno sempre restrito a um grupo social limitado. Sim, O que eu consegui, acho, criar com o Museu Nacional de Arte Antiga foi, pelo menos, a consciência das pessoas de que o museu existia e que haveriam de ir vê-lo na primeira oportunidade. E isso que tinham em falta. Exato. E isso foi um aspecto muito importante, creio eu. A campanha para comprar o quadro do Domingos Sequeira, A Adoração dos Magos, ou pôr o Sequeira no lugar certo, é um bom exemplo disso, não é? Porque eu estava a ver os números, a preparar o episódio, e se isto estiver correto, e suponho que sim, mobilizou 171 entidades, 15 mil particulares. Sim, 15 é verdade? Mil particulares. Os números estão todos naquelas baldas lá na entrada do museu. Exatamente. E depois acabou por... Enfim, teve algumas doações grandes, mas ainda acabou por dar mais dinheiro do que os 200 mil, não era? Deu mais. Ou era 600 mil, já não lembro. Não, era 600 mil e deu 740 e tal mil. Sim. Deu para comprar o retrato de um João V com a Batalha do Cabo Matapando e o Parapos, 100 mil euros, e depois ainda deu para dar a última abraçada final na compra do Álvaro Pires de Évora. A Anunciação. Exato. Évora. Sem essa abraçada final tínhamos perdido o quadro, que era uma lástima. Sim. E é destas coisas que vistas em retrospectiva, parece fazer todo o sentido, mas na altura fazer um crowdfunding deste género foi um risco grande, porque isto podia perfeitamente não ter resultado. Podia não ter resultado, mas tinha que ser feito. Tinha que ser feito, porque era o ponto certo de o fazer. De onde é que veio a ideia? Eu já não me lembro. Ora bem, a ideia nasceu, foi um somatório de coisas, não é? A primeira questão foi que eu herdei esse processo quando cheguei ao museu, não é? Naturalmente, ou seja, sabia que o quadro estava disponível e que... Sim, está bem, mas isso era a hipótese de comprar o quadro. Posso comprar o quadro, mas por 600 mil euros em 2010 era uma impossibilidade técnica. Claro. Em 2011, 2012, 2013 a mesma coisa, não é? Entretanto, o museu começa o seu caminho de visibilidade pública. Começou em 2011 com outra aventura arriscada, que foi a presença no Centro Comercial Colombo. Lembro-me, foi uma coisa também arriscada, porque toda a classe museológica ficou transida, mas depois toda ficou rendida, porque de facto foi um processo notável. Muita gente foi ao Colombo pela primeira vez para ver aquela exposição. As duas exposições sucederam-se num contexto de encerramento, de reprodução perfeita das condições ambientais, aliás, melhores até, deve dizer-se, do que este no museu, onde a estabilidade era maior e com o apoio do Serviço de Educação, etc, etc. Portanto, foi notável. E isso foi trazendo o museu progressivamente para a ribalta. E, entretanto, eu fui sempre denominando o pobre do proprietário da obra, enquanto ia tentando arranjar um parceiro, porque eu sabia que tinha que ter um parceiro editorial, um parceiro de publicidade para poder fazer uma campanha destas, não é? E também comecei a pensar, à medida que o tempo evoluía, que o Domingos Sequeira era, de facto, um bom produto para poder fazer uma campanha desse género. Porque, na verdade, e aquele quadro especificamente. Aquele quadro especificamente. Porque Domingos Sequeira era um pintor que não era um completo desconhecido, era um pintor que
pessoas conheciam, pelo menos conheciam de nome, não é? E outros que não o suficiente para que as pessoas que não o conheciam não gostassem de confessar que não o conheciam. Estás a perceber? Isso é muito importante, ou seja, haver uma escala de conhecimento suficiente para que depois a franja dos que não conhecem não goste de confessar que não conhece e, portanto, vai conhecer também. E, por outro lado, 600 mil euros era um valor justificativo de não comprar pelo Estado, porque o Estado estava, enfim, a sair da intervenção externa, etc., etc., e, simultaneamente, para agregar as pessoas. E o que acontece é que aquilo depois, quando finalmente consegui que o público acedesse, que aliás foi de um instante para o outro, deve dizer-se, eu falei com a Bárbara Reis e ela aceitou logo a campanha, e a ideia do lugar certo nasceu logo naquele telefonema, e depois nasceu com a Fuel, e a campanha de facto foi muito bem concebida, com a ideia de pôr um cêntimo a cada português, ou seja, quer dizer, 10 milhões de portugueses eram 10 milhões de cêntimos, e isso fazia com que não houvesse ninguém que se conseguisse dizer que não tinha um euro para dar pela pintura, ou para contribuir para a pintura, e com isso comprar um pixel. Na verdade, com um euro comprava mais do que um pixel. E isso tudo fez de facto com o sucesso da campanha, porque o museu já era uma marca conhecida, as pessoas já tinham a noção de que era o lugar certo para ter aquela pintura. Antes tinha havido o coming out, que tinha acendido as imaginações, e portanto isso foi tudo montado entre 2015 e 2016, entre o outono de 2015 e a primavera de 2016. E foi de facto uma campanha soberba, porque na verdade o país inteiro se mobilizou, e isso é que é extraordinário. Até uma história incrível, que quando foi que eu já nem me lembrava, foi hoje ao rever o material que tu mandaste, é que me apanhei essa história, que é a história daquele do mendigo, do sem-abrigo, que é extraordinário, vai dar uma moeda que lhe tinham dado, é incrível. Essa história é incrível, por acaso. Incrível. É uma destas coisas comoventes, não é? Sim, que sim. fica a pensar como é que é possível, não é? Tocou-se mesmo no coração da pessoa. Essa história... Incrível. Como eu estava a dizer há bocado, isto na altura, em retrospectiva, parece que correu tudo bem, mas na altura não era nada óbvio. Tu lembras-te de... Enfim, imagino não queres citar nomes, não é? Mas lembras-te de muita gente tentar demover dessa ideia? Sim, claro, eu acho que toda a gente sensata deste país me tentou demover da ideia. Até porque ela parece, quer dizer, ela parece ser uma contradição com o que nós estivemos a falar até aqui, não é? De haver pouco interesse em arte e tal, e das pessoas estarem pouco investidas. Era um teste, estás a perceber? Também tinha duas coisas, ou seja, tinha 3 objetivos. O primeiro, na verdade, não era conseguir o dinheiro. O primeiro, a centralidade do museu, era a tal questão do lugar certo. Porque tinha que ver com a conquista pelo museu de um espaço de retórica, de demonstração da sua utilidade pública, que é um pouco absurdo, mas é, no fundo, a história daquele museu. É tentar justificar perante o poder público porque é que precisa de meios para subsistir, a partir daquilo que fazia, não é? Depois, tenta, obviamente, divulgar a obra do Domingos Sequeira, que era fundamental, não é? Como um grande artista português que é, a coisa que, afinal de contas, finalmente, também já se percebeu até com os últimos acontecimentos. Isso, exato. E depois, e finalmente, obviamente, conseguir adquirir a obra para o Museu Nacional de Arte Antiga, dado que o museu tinha, historicamente, os 4 cartões daquele conjunto de obras que as obras estavam na Casa Palmela, portanto, estavam tranquilamente na posse da família. A partir do momento em que começavam a aparecer no mercado, obviamente, tinham que ser compradas para aquele museu, que tinha os 4 cartões. E, portanto, isso era a lógica da campanha. Na verdade, foi isso. A campanha teve os tais 15 mil participantes, mas também teve mecenas de peso. Né? Sim, a Fundação HK, exatamente, sobretudo. E esta questão dos mecenas, estávamos a falar disso há bocadinho. Os mecenas nacionais não foram de peso. Na verdade, a questão é essa. Pois. Não foram de peso, foi a Fundação HK que fez a diferença. E depois a Fundação da Casa de Bragança, que fechou com 35 mil euros. Há uma coisa que eu por acaso, depois não cheguei a falar contigo sobre isto. Um convidado relativamente recente aqui do podcast, o Pedro Santa Clara, tem desenvolvido uma série de projetos, sobretudo ligados ao ensino, exatamente com o apoio de mecenas. Claro. E ele contou-me na altura uma coisa que me fez pensar na campanha do Sequeira, porque ele dizia que nós temos pouca tradição de mecenato, o que em parte dificulta a coisa, mas por outro lado, como não temos essa tradição, há muitos potenciais mecenas, falamos de grandes empresas, bancos, etc., que não são tão chateados por pessoas a pedir dinheiro, como são, por exemplo, nos Estados Unidos, em que tem sempre alguém à porta a pedir dinheiro. E tipo, ele dizia, paradoxalmente, embora haja muito menos gente ou entidades... No caso dele, quer dizer, tratou-se de fazer a nova SBE, não é? E, portanto, era nova e depois agora outros projetos mais recentes. São projetos que têm que ver com
com grandes investimentos, com uma capacidade de retorno de um tipo de negócio que seduz os bancos, os parceiros bancários. Não é? Menos do que a arte? Do que a arte, evidentemente. É muito distinto da arte. Podia ser distinto para pior. A BCP, por exemplo, que é uma mecenas estrutural dos museus, tem, em todo o caso, o que dá é irrisório em termos internacionais. Vejamos, é estrutural para os museus e faz um trabalho notável. Mas é muito menos do que noutros países o equivalente. Completamente, obviamente. Sim. Exatamente. Agora, a estabilidade com que o dá é fundamental. E o facto de ser, de facto, o grande mecenas, a grande fundação que presta apoio público transversal aos museus e aos monumentos portugueses. Nós estamos a falar um bocado da comunicação, ou seja, da notoriedade do museu ter aumentado em Portugal. Isto também se refletiu no turismo. Não, e sobretudo no caso, estou a pensar no turismo, porque houve um boom do turismo que começou precisamente na altura da Troika, precisamente porque havia falta... Eu não sei até que ponto é que se refletiu no turismo. Agora, que o aumento do turismo se refletiu no museu, isso é óbvio. Porque eu lembro-me de te ouvir dizer na altura, e agora voltei a apanhar isso, que o turismo beneficiava sobretudo os monumentos mais do que os museus, Claro, não é? claro, com certeza. Mas é porquê? Porquê é que isso acontece? Porque as próprias campanhas do turismo são feitas com base nos monumentos. É os monumentos, é a história, a sardinha, é a comida barata e Mas a porquê? praia. Porque interessam mais às pessoas? Vamos lá ver, porque é o caminho mais fácil, já está aberto. É preciso pensar que as relações com o turismo são sempre relações muito complicadas, porque são relações económicas. O turismo é um mecanismo económico, não é? Um mecanismo de venda do país como um produto, como pasta de dentes, digamos, sem menosprezo, mas é isso. Portanto, é preciso ter a noção de que se um caminho está aberto, se uma via está aberta, é muito difícil que eles vão tentar outra via se aquela continua a dar. Porque é que vão tentar outra via? Só se houver um espírito de militância de missão da parte de algum presidente especial do turismo, que foi o que aconteceu com o Museu Nacional da Arte de Dia, conseguiu durante 3 ou 4 anos ter um apoio estrutural do turismo de Portugal. Também era um apoio insignificante do ponto de vista financeiro, eram 120 mil euros, mas esses 120 mil euros eram fundamentais porque eram regulares e permitiram alavancar e, sobretudo, eram fluidos, eram utilizáveis pelo museu como o museu entendesse, todo o tipo de atividades. Isso permitiu, de facto, fazer uma alavancagem, nomeadamente dos projetos de renovação interna, dos espaços, etc. Não é? Eu percebo o que tu dizes. O sistema está montado e as pessoas vão ver monumentos e, portanto, não há necessidade de substituir por museus. Mas não terá a ver também com o facto de os nossos monumentos, no ranking global, digamos assim, estarem acima da coleção dos nossos museus? Claro que está. Ou não? Ou estou a ser injusto? Não estás a ser injusto. É óbvio que sim, não é? Portanto, o que acontece é que o país tem que ter uns quantos elementos históricos para apresentar, não é? E os monumentos são muito mais fáceis. São mais fáceis de gerir, não precisam de grande investimento, ou seja, precisam, obviamente, de grande investimento, mas à partida continuam a funcionar como caixas registadoras, não são como os museus que absorvem meios, não é? Porque os museus Claro, sim. têm que ter meios de financiamento público para poderem funcionar, com recursos humanos, de investigação científica, etc. Isso é para além de guardaria. E não são uma coisa estática. Não são uma coisa estática, monumento. exatamente. E, portanto, a questão é essa. E se tu não tens investimento nos museus públicos, tens 100 anos, os museus foram fundados, a maior parte deles a seguir à República, mas foram fundados, foram criados. Daí a fazer o museu... Foram criados no papel. Foram criados no papel ou fisicamente. Sim, no papel no sentido... estáticos, estás a perceber. Depois tiveram uma renovação no tempo do Ministro Carrilho, com uma série de intervenções físicas, mas foram intervenções físicas nas coleções e na investigação. A maior parte não teve qualquer intervenção. Pois. Estou a falar da generalidade. No caso do Museu Nacional da Arte Antiga é mais crónico porque os investimentos são sempre feitos em função de coisas externas. Foi a comemoração do duplo centenário de 1940 que levou a construir o pavilhão do Rebelo de Andrade, que é agora a entrada principal do museu. Depois foi a Expo 98, que também levou a fazer o piso intermédio. Antes tinha sido a Lisboa Capital da Cultura em 94, etc. Há sempre algo externo que motiva então uma intervenção no museu, porque é preciso apresentar o museu de cara lavada. Em inglês ver. E isso é extraordinário, estás a perceber? Porque isso de facto leva a que não exista um investimento estratégico nas instituições que as consolidam. Ora, se tu não tens aquisição regular para as coleções dos museus públicos, não é? E tens
anos inteiros em que se consagrou que não havia aquisições para os museus, o que é absolutamente extraordinário. Como é que tu podes ter um património que consiga efetivamente rivalizar com outros museus, não é? Tu tens o Rijksmuseum, por exemplo, tem o mesmo número, curiosamente, de salas, o mesmo número de peças expostas, e data da mesma época do Museu Nacional de Arte Antiga, data dos anos 1880 e tal, também foi fundado, tem as mesmas 80 salas e as mesmas 8.000 peças expostas, só que em reserva tem praticamente 1 milhão de obras, porque desde o século XIX que continua a comprar. Pois. Obviamente a diferença é essa, Sim. isso faz uma diferença total das coisas. Aliás, tem uma das peças que comprou ultimamente foi o busto quase Vox de Dom Luís da Cunha, que é uma peça que devia estar no Museu Nacional da Arte Antiga e que foi vendida e comprada por eles. Não é? Tu agora tens uma dupla perspectiva do MNA e do Museu Gulbenkian, não é? No caso do Museu Gulbenkian, a coleção, a ideia é mesmo ser estática, não é? Porque refletir a coleção, refletir o espólio, digamos assim, do fundador, não é? Claro. No caso do MNA e de outros museus do género, e isto leva-nos à questão da autonomia, que a autonomia que o museu tem para gerir a sua coleção, seja para comprar, seja para vender, não é? Não tem nenhuma para vender, isso não existe em Portugal, ou seja, não existe consagrado na lei. Não se pode vender? Não se pode vender, não. O museu só pode receber, não pode vender. Depois gera problemas, como no caso do MNA, não é? Porque são problemas de armazenamento, ou seja, tu recebes uma herança em que te interessam 2 objetos, claro, os outros não têm interesse, mas o que o MNA faz é repartir essas heranças com outros museus periféricos onde essas coleções façam sentido, não fazem sentido ali, mas fazem sentido noutros. Têm sido mais criteriosos, o termo já é passado, mais criteriosos na recepção de heranças. Quanto à gestão das compras, não têm acesso a nada aos museus, ou seja, quer dizer, o que fazem é um parecer que não é vinculativo, não é? Como se viu ainda agora com o caso do Cimenta Cruz, não é? E a única coisa que podem fazer é, ou podem pedir à tutela fundos para comprar, ou então... Não, que compra a tutela... Que compre, desculpa, exatamente, que compre aquela obra. Porque o caso da Adoração dos Magos é, aliás, peculiar, porque os amigos, a Adoração dos Magos foi comprada pelo grupo dos amigos do museu. Que depois doou ao museu. Que doou ao museu, pediu licença à tutela para doar ao museu. Se a tutela tivesse recusado a receber a Adoração dos Magos, ficava aí no limbo. Pois, ou seja, queria... Enfim, o facto de não poder vender... Não tem exercício de nada do que é seu. Não existe sequer como entidade pública. Não existe. Autónomo, sim. Não tem tal existência de número fiscal de contribuinte, não faz com que não tenha NIF, não tem NIB, não é? E, portanto, não pode ter contas em nome próprio, não pode gerir as suas imagens das suas peças, nada. Claro. Tudo isso é feito centralmente. E esse é que é um problema, porque, de facto, como temos uma estrutura que é débil, não é? Quer dizer, que é altamente centralizada napoleónica, mas não é financiada de forma napoleónica, é sempre muito débil, a própria estrutura central é extremamente débil. Os serviços dependentes tornam-se extensões dessa debilidade central. E isso reproduz sempre o efeito negativo. Em França tens o mesmo processo central, altamente centralizado, mas é muito bem patrimoniado, portanto, a questão torna-se muito diferente. É muito hierárquico, Sim. Existe dinheiro, portanto, como existe dinheiro, as coisas são... Apesar de tudo, há dinheiro para fazer as coisas. Mesmo no Museu do Louvre, durante a ocupação nazi, continuaram a adquirir peças, o que é extraordinário. Não é? É? Claro, exatamente. Nem no período da ocupação nazi perdeu a capacidade de adquirir peças. Sim. O que é extraordinário, porque os próprios nazis perceberam que, de facto, convinha proteger o Museu do Louvre. Há aqui várias coisas estranhas, quer dizer, primeiro esta questão centralista é quase uma visão dos museus como uma massa conjunta e não como vários museus individuais. Evidentemente. O que, enfim, percebe-se até certo ponto, mas por outro lado é um bocado absurdo porque impede os museus de se afirmarem, criarem a sua marca. Obviamente. E depois esta questão de não poder gerir ativamente o que implica comprar e vender também dificulta esse trabalho, porque bem, primeiro, para haver fundos para comprar, se não podes vender, lá está, tens de ou obtê-los do Estado Central ou obtê-los de mecenas, não é? E depois é normal que o museu, que lá está, como dizias há bocado, ao contrário de um monumento que já foi criado com aquele propósito de passar uma determinada mensagem, o museu é no fundo uma história que depois se vai construir a partir do espólio. Claro, com certeza. Mas se não se conseguir gerir ativamente esse espólio, está-se a limitar o potencial dessa história. Não é? Vamos lá ver, a venda de objetos é um sistema mais complicado. Nos museus europeus não está em voga nos museus americanos que nascem da sociedade civil. Os museus europeus considera-se que
que as coisas são pertença do Estado, etc., são bens coletivos e, portanto, não devem poder ser alienadas. Eu, enfim, tenho sobre isso uma ambiguidade de sentimentos, Mas podia ser vender, não é necessariamente vender privados, podia ser Claro. vender a outros museus. Não é? Outros museus nacionais, claro, inclusivamente. Com certeza, claro que sim. Agora, a questão é que, para todos os efeitos, depois são critérios que são conjunturais, estás a perceber, e, portanto, o que é vendável agora, amanhã era considerado importante, e, por conseguinte, enfim. Sim, mas numa área tão, quer dizer, numa área tão técnica. Mas o que não faz sentido, por exemplo, é que os museus regionais não tenham aquisições há anos. É absolutamente extraordinário. E só têm aquisições se porventura aparecer qualquer coisa que seja daquela região. O que é um absurdo, porque os museus regionais também têm uma vocação nacional, com certeza, não é? São museus nacionais, Claro, mas sim, por alguma razão é. Sim. Não é? Obviamente. Tem uma missão universal como todo o museu, não tem que ter só o espólio daquela região, não é? Portanto, podem desenvolver-se, e o desenvolvimento dos museus em Portugal ou em Espanha, por exemplo, é completamente distinto. O Museu de Oviedo, por exemplo, foi constituído nos anos de 1990 e tais, com a final da década de 90, a partir de 414 obras, salvo erro, que eles contam assim com quase mais de 7 caveiras e meia da cidade e as serras do Essa de Queiroz, uma por uma, que foram, como é que eu explicar, de ação em dívida para pagamento dos direitos de transação, dos direitos de sucessão da coleção Mazaveu, que é do Oviedo. Essas obras são obras notáveis, porque têm obras do Picasso, do Goya, extraordinárias. Foi a base do museu. O museu, de então para cá, não só completou essa coleção com muito mais do que isso, como já está a sofrer uma ampliação. Isto passa-se no prazo de 10 ou 20 anos, estás a perceber? Isso era incrível. Extraordinário. E uma ampliação, uma grande ampliação, que eu via pôde ser terminada quando fui lá por causa da coleção Mazaveu, que o museu expôs. É extraordinário, portanto, estás a ver que é um ritmo constitutivo. As peças foram doadas ao Estado espanhol, à região das Astúrias, ao Principado das Astúrias, que as colocou, e com eles fez o Museu de Belas Artes de Oviedo. E o Museu de Belas Artes de Oviedo tem peças de toda a parte. E isso é extraordinário, não é? Sim, isso é incrível, de facto. Claro. Mas não parou por ali, estás a perceber? Não parou por ali. Isso gera uma energia. Claro, é um corpo vivo, não é? É um corpo vivo, sim, com sim. certeza, claro. Esta questão da autonomia, que tu criticavas e que depois acabou por motivar a tua saída, as tuas queixas principais tinham que ver com o quê? Tinham que ver com isto, da autonomia na gestão do... Claro, quer dizer, no fundo, ser uma entidade autónoma. Com um problema central, que era a questão dos recursos humanos. Porque tudo o resto conseguir gerindo como... Mas isso não é uma questão de autonomia. A questão é a questão da autonomia, porque os recursos humanos tu não tens capacidade de os recrutar, estás a perceber? Ou seja, o Estado elementarmente tinha que... Mas podia ser resolvido sem conceder mais autonomia, não é? Podia ser resolvido se o Estado disponibilizasse os fundos, não é? Disponibilizasse os fundos, mas que disponibilizar os fundos sem considerar autonomia é uma parvoíce, não é? Quer dizer, evidentemente, porque o museu, a partir do momento em que o museu tivesse autonomia, o museu conseguia gerir com muito mais eficácia esses próprios fundos e gerar outra capacidade financeira, que não tinha por natureza, por estar tolhido pela tutela em todas as... Sim, não podia mudar o preço dos bilhetes. Não podia mudar o preço dos bilhetes, não podia ter nada, não podia fazer rigorosamente nada, não podia comprar uma lâmpada. Sim. Aliás, as lâmpadas tinham de ser compradas pelo grupo dos amigos, senão estava tudo fundido. Claro. Uma lástima, não é? Portanto, e, dos exemplos... com luzes amarelas e brancas, tudo misturado, por aí fora, quer dizer, enfim, era uma coisa... Mas isso, apesar de tudo, desculpa, isso apesar de tudo são aspectos básicos do funcionamento do museu, não é? Claro. Mas essa questão de não poder decidir uma coisa tão básica como o preço dos bilhetes. E uma questão de que eu me lembro bem, que é da loja, que não era verdadeiramente a loja do museu. Era a loja no museu. Era a loja no museu, não era? Era os Duques da Baviera, os Duques na Baviera, que são diferentes. Não sei, não conheço essa. Os Duques da Baviera e os Duques na Baviera. É. Os Duques da Baviera são os príncipes herdeiros da Baviera. Os Duques na Baviera são os ramos laterais da casa de Vitelbarro. Portanto, não são a mesma coisa. Tem uma pequena diferença, não é? E aquilo é a loja no Museu Nacional da Arte Antiga, não é a loja do Museu Nacional da Arte Antiga. Tal como não é a loja dos museus em geral. Sim. Aquilo era uma loja dos museus, no fundo. Ou seja, aquilo tinha coisas tem, não é? De vários museus. Vários museus, exatamente. E conseguiu, mesmo assim, aumentar muito o preço, o valor das vendas, quer por ter uma gestão eficaz, porque então estava o Zé Manuel Carneiro, que gostava muito daquilo, e fazia uma gestão eficaz da loja, quer pelo aumento de públicos, portanto,
Isso conseguiu rentabilizar muito. Mas agora o problema de déficit de recursos humanos leva a que a loja esteja fechada, ou que me dizem não sei quantas vezes, e portanto o problema é esse, tu não consegues fazer nada se não tens recursos humanos, e o problema dos recursos humanos foi absolutamente central. E a partir do verão de 2016 eu estava completamente lapidado de recursos humanos centrais. Estava sem a Isabel Cordeiro, que era o meu braço direito, tinha saído para o CCB, como é evidente, saiu no meio da campanha de Domingos Sequeira, portanto o resto da campanha de Domingos Sequeira já caiu sobre os meus ombros. Saiu a diretora de edições, saiu a diretora de comunicação, ou seja, estava a ficar reduzido à massa que eu tinha originalmente, quando entretanto eu tinha transformado o museu numa estrutura outra. Não é? Portanto, ou seja, o museu já não fazia só conservação e gestão das coleções, fazia todas essas frentes de dinamização pública, de inter-relação, etc. E, portanto, foi isso que tornou as coisas, obviamente, incapazes, insofríveis, incapazes de continuar. E esta... Enfim, essa questão operacional era a mais imediata, no fundo, não é? Mas esta questão da falta de autonomia para gerir todos estes pontos, inclusive a da loja, e no fundo, que no fundo acabava por implicar... O museu é uma empresa, o problema é isso. O museu é uma empresa, um grande museu é uma empresa. E é uma marca, não é? Que no fundo tu aqui, isto cria dificuldades, ou cria muitas restrições a gerir a marca museu. Exatamente, e que além de mais tem uma presença pública cotidiana, a questão é essa. Porque tu tens, a marca museu existe, mesmo que seja subliminar, ela existe sempre, ou seja, as pessoas sabem que há um museu Tavares Proença Júnior em Castelo Branco, estás a perceber? E, portanto, acham que o museu é aquela entidade, e a entidade com quem se relacionam é com eles, não fazem a menor ideia se existe lá por trás uma DGPC ou um Instituto de Claro, pois, exato. Estás a perceber? E nem fazem a menor ideia da capacidade que o diretor daquele museu tem de gerir o que quer que seja. Mas é o diretor e o staff que lá está que são a face da instituição, que dão a cara publicamente. E têm que estar presente no mercado todos os dias, ou seja, das 9 da manhã ou das 10 da manhã às 6 da tarde, tem de estar de porta aberta. Sim, as pessoas não se preocupam se eles têm mais ou menos autonomia. Claro, e portanto, ou seja, a tutela não faz a mínima ideia das necessidades da pressão diária que existe sobre o museu, estás a perceber? A questão é essa, não é? E agora... E o museu, um grande museu ainda por cima, é uma empresa. Para ter uma gestão eficaz tem que ter um corpo administrativo da empresa, o que leva a que não seja, obviamente, uma matéria que esteja ao alcance de todas as estruturas. Só as grandes estruturas é que têm capacidade para desenvolver isso, que dá muito mais trabalho, obviamente, do que seres naturalmente dependente de uma tutela que faz tudo por ti, não é? Mas a questão é essa, não é? Agora, que se revela muito mais eficaz do ponto de vista da gestão dos meios públicos, não tenho dúvidas nenhuma. Sim. E tu agora tens uma experiência que há de ser muito educativa entre o Mená e a Gulbenkian, que tem diferenças a vários níveis. Claro. A Gulbenkian tem, do ponto de vista da coleção, até é mais restritivo, porque a coleção, essa está mesmo cristalizada desde o início, é quase a essência do museu que ela seja cristalizada. Mas, por outro lado, há uma liberdade para gerir a marca muito maior. Ou seja, se fores à loja, não tem nada a ver, não é? Claro, mas a loja não tem nada a ver com o museu, vamos lá ver. Na Gulbenkian, a situação é diferente. Eu tenho, aliás, menos autonomia na Gulbenkian para fazer o que quero, mas tenho mais meios para fazer, e existe para todos os efeitos uma gestão mais inteligente, coletiva das coisas, não é? O que existe é... O museu está incluído na fundação e, portanto, a imagem do museu é trabalhada pelo serviço de marketing, e o museu fornece os conteúdos, mas é o serviço de marketing que trabalha a comunicação externa do museu, a comunicação provavelmente com a imprensa é gerida pela comunicação, o mecenato também é gerido por outros lados, etc. E a loja também. Tudo isso nos escapa. Mas o museu tem, para todos os efeitos, uma capacidade de realização, uma vez convencida a tutela interna, isto é, o Conselho de Administração da bondade de um projeto, o projeto é sustentado até ao fim e tem uma agilidade muito maior, isso é evidente, é completamente distinto. Tu notas mais lógico, digamos. Sim, tu notas uma diferença de públicos entre os dois, não é? Porque são, no fundo, os dois grandes museus. Vamos lá ver. Há uma diferença de públicos porque há um público de crescimento consolidado na Gulbenkian e no Museu Nacional da Antiga eu penso que não há. Quer dizer, o que há é uma assimetria. Houve um crescimento de públicos e agora penso que, pelo menos as vezes que eu lá vou, vejo o museu com muito pouca gente. Mas de perfil, ou seja... Não, mas quer dizer, mesmo comparando... O filo dos públicos... Onde é que há mais turistas, por exemplo? Eu tenho a ideia que é na Gulbenkian. Agora mais na Gulbenkian, claro que é mais na Gulbenkian. Claro que é mais na Gulbenkian. Na Gulbenkian estamos nos 60% turistas e 40% nacionais. O que em todo o caso é bom, ou seja, estamos
a crescer em termos nacionais. Tem uma coleção mais internacional também. É uma coleção mais internacional, mas quer dizer, isso à partida nem justificaria a presença tanto dos turistas, nem a preferência dos turistas, porque os turistas viriam à partida... Bom, mais ou menos, sim. Sim, em teoria, sim. do que era nacional, não é? Quer dizer, do que faria a diferença, não é? O que acontece é que na Gulbenkian tu tens uma estabilidade que não tens na administração pública. A Gulbenkian tem 70 anos de uma performance exemplar e, portanto, essa exemplaridade em todos os domínios leva a que as pessoas confiem na Gulbenkian, porque sabem que na Gulbenkian nada é precário, não é? Quer dizer, isto bem ou mal, a estrutura continua. E isso é um elemento raríssimo em Portugal, quer dizer, tu não fazes a mínima ideia do que é que vai acontecer amanhã, se a exposição existe ou não existe, se o museu de repente não fica decapitado porque alguém resolveu chatear-se com o diretor ou coisa que valha, quer dizer, e, portanto, essa situação de precariedade permanente da administração pública, que é exatamente o oposto do que devia ser, porque o Estado deveria ser estável, não é? Pois, exato. E é ao contrário, é uma fonte de turbulência permanente. E por isso é que faz a diferença, não é? Boa. Olha, pergunta a toda a gente isto, portanto não ia deixar de perguntar a ti também. Alguma coisa que eu não tenha perguntado que quisesses falar? Não, acho que não, sei lá, não faz a menor ideia. A conversa que correu por tantos pontos. Onde é que fica o esternocleidomastoideu? Onde é que fica o esternocleidomastoideu? Mas tu é que sabes, tu fizeste um guião tão exaustivo. Não, eu passei o guião todo. O guião está feito. Mas eu gosto de perguntar isto no final, porque às vezes a pessoa está a pensar em alguma coisa. Não acho. Acho que pelo menos chega para chatear os ouvintes. Exato. Acabamos aqui. Obrigado. Obrigadíssimo. Não, foi um gosto grande estar aqui. Gostei muito. Nenhuma.